Eu não sabia que você estava fazendo rádio ao vivo, eu não sabia desses outros talentos. Não, eu fiz uma brincadeira. Um aluno que eu tive, ele tem uma rádio digital chamada Rádio Geek, né, que é dirigido para o público nerd. E como eu gosto muito de quadrinhos, ele me convidou a ter um programa de quadrinhos e deu certo, viu? Deu, assim, foi bem legal, fiz uns 30 programas de quadrinhos. Nossa. Foi bem legal, porque a gente foi, nos últimos programas, a gente entrevistou muita gente bacana, né? Gente que eu sou fã, né? Só que, puta, pra fazer um programa de 2 horas, você tem que gastar umas 10 horas só de pesquisa, preparação do programa. Do jeito que as coisas, não tenho esse tempo pra gastar pra fazer um programa, não. Por isso que a gente não tem pauta. É verdade, né? Puta, não, porque vocês estão falando com gente, né? Que o próprio cara produz conteúdo. Puta, pra falar de quadrinhos tem os haters também. Você tem que. É Marvel e DC. E nosso foco era quadrinho independente, né? A gente gostava de ficar falando. Legal. E aí você tinha hater que falava, que agredia a gente porque a gente não falava nem de Marvel e nem de DC, né? Nossa. Eu descobri uma coisa ao longo dos anos, viram? Muita gente, isso é um fato, não tem louça na pia pra lavar, entende? Muita. Fica livre pra fazer essas coisas. Esse pessoal que fica não tem louça pra lavar, não tem porque fica na frente do Instagram e do Facebook, né? Caramba, Hiro. Se você tem hater, meu Deus do céu, o que será da gente, né? Acho que até a Monja Coin tem hater, cara. Verdade. Até o Papa Francisco tem hater, cara. Vai fazer o quê? O Jesus Cristo tem hater também. Pois é, cara. Mas eu acho que todas essas pessoas, ou grupos, né, que vão contra alguma coisa, eles são essenciais. Porque se você pensa na dialética, é exatamente isso. É uma tese e uma antítese. E a antitese, não é? E a discussão, ela cresce por causa disso. Se a gente ficar muito em volta de pessoas que só concordam com a gente não vai aprender muito, né? Fica estagnado, né, cara? Não só estagnado, você veria uma bolha, né? Uma bolha de realidade, né? Isso é bacana, assim, né? Aliás, o legal desses haters é saber o quanto que você tem de maturidade, né? Pra enfrentar esses caras, né? É sua maturidade colocada à prova, né? Total, termômetro pessoal. Nossa, eu tava fazendo um quadrinho aqui, né, justamente para encomenda, né, que é bem a história do burrinho e do velhinho e da moça andando no caminho. Conhece essa história, né? Tá lá o senhor, né, coloca a filha dele em cima do burrinho e aparece um cara, nossa, mas cara desgraçado, tá fazendo o burrinho sofrer com o peso da filha. Aí ele entende, ele tira a filha e tá os dois andando só com o burrinho, né, livre. Aí aparece outro cara, mas caras burros, burrinho lá com o lombo livre e vocês dois andando a pé. Aí os dois sobem em cima do burrinho, mas que maldade, os burrinhos carregando peso de 2. Nunca tá satisfeito, né? Nunca tem o jeito certo. Nunca tá satisfeito, cara. Aí na terceira, vai tomar no cu. Quer saber? O burrinho é meu? Mas é o que acontece aqui, né? Aliás, qualquer discussão ela não é criada pra chegar num consenso, né? Então por isso que eu nem entro, né? Acho que depende da pessoa, você não acha, Hiro? Eu acho sim, mas o problema é que quando você entra em rede social, a energia muda, né, cara? É uma necessidade de ter última palavra tão forte que eu vejo que até questões simples, que envolve a arte, por exemplo, né? Eu tava vendo agora, teve a aprovação da Artist Alley, né? Lá da Ah, sim. Cara, coisas simples assim, coisas assim, que fazem parte da vida, se aprovado ou não se aprovado, vira uma questão de vida ou morte, né? De honra, nossa... De esquerda, direita, partido político, panelinha. Como assim? Nossa. Não. Você cria outra escala, né? Não, cria outra escala. Você acha que o cara que é aprovado é beneficiado, molha a mão do Ivan, sabe? A pessoa mistura emoção com razão. Na verdade, não é nem razão, só tem emoção nessa história, né? E é difícil, né? Outra discussão, por exemplo, tava rolando lá, que era vender print ou não, né? Tem seus prós e contras, né? Mas a discussão é feita de uma maneira que não existe um consenso, né? Tipo, não pode vender, acabou. Quem vende é safado, quem faz e vende tá contra a lei, né? Não existe os cinzas do meio do processo. Simplesmente não pode, né? Então, assim, é ruim porque, na verdade, a conversa fica muito pobre, porque quem tem bastante vontade de ter uma conversa mais equilibrada, trazer coisa útil, se afasta, né? Se afasta porque não perde tempo. Fala, vou ficar aqui, vou ensinar pérolas aos porcos, vou ficar aqui falando, né? Vou digitando meia hora da minha vida, ficar falando uma coisa que eu tô sabendo que é uma coisa mais equilibrada, ou, né, que tem um racional no meio, uma lógica no meio, aí o cara fala, mas é que você é de esquerda, porque você é de direita. O cara tenta resumir seu argumento, exato, né? Em uma ideologia. Exato. Ou porque você é machista, homofóbico, é tudo alguma coisa assim, né? Você classifica algum rótulo que te coloca na cara, né? Você é ladrão e vacilão. Ladrão e vacilão, oi, né? Mas você não acha que
isso vai da gente também saber se colocar num lugar que faz bem pra gente. Porque, por exemplo, eu praticamente não vejo redes sociais. Eu só entro nos lugares que são do meu interesse, né? Que geralmente é o quê? A guilda do Iconic, a ordem do Iconic, ou Iconic. Algumas coisas de arte no máximo, assim. E eu, sinceramente, eu não gosto de me envolver com essas coisas porque elas não me engrandecem de maneira nenhuma. E em questão de discussão, eu acho legal ter discussão com pessoas que você já tem um conhecimento prévio de que você vai conseguir construir algo a partir daquilo com aquela pessoa. Com certeza. Junto com ela, né? Vou falar pra você, Hiro, não dá pra discutir com o Marco, por exemplo, sabe? O Marco... Começou. Dá sim. Não dá. Não dá sim. Não dá. Dá sim, Henrique. Dá sim. Eu aprendi, né, que tem uma diferença muito grande entre discordância e discussão, né, cara? Pra mim a discordância é fundamental, né? Discussão é dois caras emocionados falando, né? Então, você tem razão, eu também, né? Tanto que eu entro pouco na rede social, eu dou uma olhada por cima, feito um drone, né? Fico olhando, comentários feito um drone, fico olhando, né? Sinto muito, às vezes, pelo que eu vejo, mas eu também criei uma carapaça, assim, um verniz pra não me envolver, inclusive quando meu nome tá no meio, né? Eu sei que quem tá falando lá pode ser que esteja falando alguma coisa de maneira mais emotiva, impensada, né? Não faz dele uma pessoa má, né? Ele só é má naquela hora. Mas é certeza, o problema é que a rede social, eu tava falando isso agora, né, com o meu irmão, né? O problema da rede social, para quem trabalha com arte, que nem a gente, né? Infelizmente o Facebook, ele vira uma ferramenta obrigatória de você frequentar, exato, né? E a não ser que você coloque um teflon, que você fique 100% livre desses comentários, né? É impossível, né? Alguma coisa respinga, né? Por mais que você, tipo, entre 1 hora por dia só para checar as mensagens, né? Anunciar um curso ou um projeto, puta, né? É igual você abrir janela no dia de chuva. Alguma coisa respinga. Alguma coisa respinga, né? Tem os dias, né, que é tormenta, que nem dia da aprovação das mesas da Comic Con, dia da aprovação do impeachment, por exemplo, né? Eu já me ausentei, nem entrei no Facebook nesse mas acho que vai muito da gente tentar usar nosso tempo com inteligência e se colocar nos lugares que a gente sabe que vai nos engrandecer, né? Então, por exemplo, exatamente, cara. Eu tenho um aplicativo... As pessoas não é grande o suficiente para entender isso, né? Acho que cada um tá num momento diferente da existência. Estamos todo mundo aqui pra aprender, né? Todo mundo tem as dificuldades, enfrenta dificuldades muito particulares. Assim, uma coisa que eu não gosto é de desmerecer o momento que as pessoas estão, sabe? Assim, por mais que talvez a gente não goste de discutir de maneira fervorosa, muito, assim, por influência de emoção, eu tento ter um certo nível de compaixão com as pessoas que fazem isso. E eu torço de coração para que elas encontrem a felicidade na vida delas, porque... é um processo, acho que isso é necessário em algum momento. Se ela tá passando por aquilo, é necessário. Eu não acredito que a gente passe por algum problema que a gente não precise passar, né? Concordo, né? Concordo. Mas que dá uma raivinha de vez em quando. Dá vontade de chutar umas bundas. Mas que eu fico puto. Não, mas é isso que é legal, né? Eu gosto dessa frase. Eu tenho vontade de chutar sua bunda, mas opto por não fazê-lo. Genial. Ai. Senão você ficar jogando muito tempo pra sombra, é complicado, né? Nós já estamos gravando já o podcast? Já. Legal, é bom saber já. Vai começar, por sinal, agora. Agora vamos começar mesmo, hein? Tá jóia. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Hiro Kawahara. Hiro! Que saudades de falar com você, Hiro. E já começamos com 2 pés na porta, né? Mas uma honra ter o Hiro aqui, caramba. Obrigado, é honra conversar com vocês, cara, né? Eu tenho grandes lembranças, só que até hoje o pessoal fala muito daquele do primeiro congresso, né? Congresso, cara, impressionante como aquilo atingiu, né, as pessoas, né? Até hoje eu fico impressionado. Muito feliz. A sua palestra, especificamente, me marcou muito também, viu? É mesmo? Verdade, foi uma das minhas favoritas, com certeza, cara. Que bom saber. Quem sabe não acontece outro congresso, né? A gente nunca sabe, né, Marco? Nunca sabe. Muito bom. Vocês sabem. Quem sabe? Só eu, né? Exato. Só a gente.
Ai, Hiro. Toda vez que a gente já conversou, seja por live ou seja no privado mesmo, sempre foi um prazer enorme, cara. E você é um poço de sabedoria, e uma sabedoria tão irreverente que eu admiro tanto, cara. É a idade, né? Experiência. Ô, Hiro, já que você falou de idade, o que você fala pras pessoas que acham que tá muito tarde pra começar a mexer com arte? Muito tarde? Eu sempre falo que não existe muito tarde, né? Que esse é um conceito que você cria na cabeça, né? O que eu faço muito é dar exemplo. Eu mando o link de caras que começaram com 50, 60, 70 anos, né? Não tem. Eu acabei de conhecer um cara, por exemplo, que ele tinha mais do que eu, tinha 60 anos, e o cara começou a compor música agora. Ai, que legal. Depende muito, tarde pra quê, né? Tarde pra realizar, tarde pra ganhar 1 milhão, né? Depende muito desse tarde pra quê, né? Verdade. Se você quer ganhar 10 milhões na sua carreira aos 70 anos, pode ser que seja um pouco tarde, sim, né? Mas se você quer não, mas até que não, olha só, tem a Helena Meirelles, ela não ganhou 1 milhão, né? Tudo bem, mas a Helena Meirelles era uma violinista, né? Ela devia estar na fase de 70 anos quando ela começou a ser conhecida. Acho que o Sérgio, o nome dele, não é... Tinha aquele cara que fazia aqueles programas de viola, minha viola, né? Uhum. Descobriram ela cantando no interior de Goiás. Sérgio Reis? Sérgio Reis, e tinha aquele outro também que fazia um programa. Bom, descobriram ela cantando num lugar lá em Goiás. Cara, ela virou, assim... Estourou muito pouco. Celebridade. Morreu logo em seguida, né? Morreu depois de alguns anos, né? Mas com 70 e poucos anos, né? Às vezes você cria um livro, né? E você... sei lá, descobrem ele quando você já tá com 80 anos, né? A arte é uma coisa maravilhosa, porque a arte é uma das coisas... Você não vai poder ser autorofilista aos 80, certo? Exatamente. Nem maratonista. Depende da categoria. Depende da categoria. Mas a arte é uma coisa maravilhosa, que a arte é uma das poucas coisas que ele te permite praticar até certa idade, né? Muita idade, aliás, né? Que seja... que te restem mais ou menos 20 anos, 50 anos ou 3 anos. Sei lá, você pode ser um fracassado durante, sei lá, 60 anos de trabalho, ou você pode conseguir glória nos últimos 3 anos da sua vida, né? Essa glória significa alcançar a realização pessoal, né? Então, você vê muito bem o que você está procurando nesse tarde, né? Eu acho que a maioria das pessoas que falam que tá muito tarde, eu vejo muito aluno, né? Que fala, Hiro, tô muito velho para começar a desenhar quadrinhos para heróis, né? E o cara tá com 30, 40 anos, né? E aí fala, olha, mas você tá querendo o quê? Você tá querendo fazer tudo, né? Você tá querendo, né, trabalhar pra Marvel, você tá querendo ser o Frank Show, o novo Frank Show dos quadrinhos, né? Eu acho que existe uma humildade aí também que tem que ser colocada, né? Tipo... O que eu posso fazer com 80 anos não é a mesma coisa que eu posso fazer com 20. Mas eu consigo ter outras coisas que eu posso fazer com 80 que não fazia com 20, né? Entender meu limite, por exemplo, é uma dessas, né? Então... eu não sei se... Às vezes pode ser questão de humildade, mas acho que é mais de realismo mesmo, de você falar, ok, quais são os meus limites, né? Se olhar e falar, né? E uma coisa que eu acho bonita da arte... Quando você tá mais velho, eu acho, eu não sei ainda, né? Não é como se eu fosse um idoso. Mas eu fico pensando, você vai ter muito mais o que contar com a sua arte. Quando você Exatamente, cara. Né? Nossa, Isso. muito. Exato. Eu acho que a sua ansiedade diminui bastante, também espero, né? Eu acho que a maioria das pessoas com mais idade controla, né? É bom passar uns pés na bunda na vida, que você aprende que a coisa não é tão pesada assim, né? E esse é o valor do aprendizado da idade, né? A conquista também, né? Uma das coisas que... Eu vou falar do meu caso, especificamente, né? Acho que quando a gente fez o primeiro Iconic, né? Eu falei alguma coisa parecida, né? E agora tô num processo, foram 3 anos depois, né? É assim, eu falei pra um bando de alunos meus que estavam tentando, né? Conseguir o seu... lugarzinho ao sol na carreira de ilustrador, que é difícil, né? Porque tem que batalhar bastante, né? E eles estão conseguindo. Eu falei pra eles, olha, gente, vocês estão indo quando eu tô voltando, né? Vocês ainda tem um caminho. Eles têm na média de 20 anos, 20 a 25 anos. Sim, começando agora. Olha, vocês têm um caminho a trilhar, vocês têm que conquistar nome, conquistar cliente, ter uma estabilidade financeira, entender o que vocês querem como arte, ilustração. Tem todo um caminho do herói para ser feito aí de vocês, né? Você tem as frustrações. Eu não, eu já consegui minha meta, né? Talvez eu não tinha capacidade de entender plenamente que eu consegui, né? Mas hoje eu sei que o que eu consegui como ilustração, né? Foi um grande ápice, né? E foi um erro tentar, assim, falar, eu vou ser o grande ilustrador da Sony Bandeja, eu sou o cara mais visto, né? Do Brasil como ilustrador. Cara, eu ainda tenho essa projeção, mas eu sei que ela tem que acabar. É impossível você manter essa estabilidade. Tanto que várias coisas que eu acreditava que seriam fixas há uns tempos atrás mudaram. Então, eu tive infarto ano passado, você sabe disso, né? Então, tive um infarto
quase fulminante, né? Tive que, né? Foi bem pesado. Então, assim, ganhei um bônus, né? Ganhei uma vida extra, né? E como eu tô super bem. Eu tô no contínuo e com vidas infinitas não, mas tô com contínuo e com energia total, né? Não é igual o Dark Souls, você começa com 5% de energia, né? Eu tô com 100% de energia e todas as armas ainda, né? Só me tiraram do meu dinheiro, né? Porque botar 3 stents no coração para essas coisas é um gasto. Mas eu tô, assim, eu tive uma segunda chance, né, de não recomeçar, de entender que, puta, por mais que a gente era foda, eu tava num esquema muito pesado de trabalho, né? Ritmo muito pesado, cara, né? Por quantos anos, Hiro? Ah, cara, durante muito tempo, acho que pode falar que isso foi folgadamente durante 25 anos. Ai, não fala isso, cara, isso é muito doloroso. Só que o problema é que a gente acha que a gente não tá fazendo nada de errado porque a gente tá fazendo o que gosta, né? E aí, esse é o grande problema. Às vezes eu tô lá, nesse momento, por exemplo, eu tava criando uma história nova e ela te dá uma epifania que você não quer parar. Você não quer parar porque o fluxo de criação tá indo. Aí você vai à noite. Só que isso, né, o corpo humano, né, desgasta, né? Aconteceu isso. Então eu falei pra minha esposa, vamos mudar esquema, porque se continuar nesse ritmo, o corpinho e o coração não aguenta mais tempo não, né? Então aconteceu. Isso não é uma questão de vamos parar de trabalhar feito um maluco, não é uma questão de simplesmente chegar na agenda e desmarcar ou remarcar as coisas. Você tem que entender que as coisas não são mais assim, né? Ao mesmo tempo, se eu paro de fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu vou entrar em depressão, porque a coisa que eu mais sei fazer é desenhar. Então, assim, o que eu tô fazendo agora? Eu tô reaprendendo tudo de novo, fazendo quadrinhos, né? E dando aula, né? Que é coisas que me dão menos trabalho. Quadrinho dá bastante trabalho, mas é outro esquema, né? Mas eu praticamente diminui muito, radicalmente, a quantidade de ilustração comercial que eu fazia, né? Porque quem trabalha com publicidade sabe como que é sacrificante os prazos de propaganda, né? E aí eu falei, não, desculpa, não dá mais. Então, há 2 anos, praticamente, eu tô reaprendendo o que é esse caminho novo. Lembra que eu falei uma vez, acho que no último Iconic? Ainda bem que eu tenho uma coisa legal, que eu gosto muito de saber as coisas pela primeira vez. Então, eu gosto da experiência de ter a primeira vez fazer um quadrinho, a primeira vez participar de um evento, a primeira vez dar aula, a primeira vez pular de paraquedas, né? É o vício no conhecimento. É o vício no conhecimento e eu ter... Não, né? Porque se você, né, fica 20 anos fazendo a ilustração, né? Chega uma hora que, né, quando o garoto tá lá, a primeira ilustração é publicada numa revista, que nem eu fiz, né? Aconteceu comigo, você fica com tesão, você fica olhando para aquela página, né? Só que isso, quando você começa a virar um profissional, né? Sua primeira animação, né? Você fica vendo aquele looping, né? Sem vezes, sem parar, né? Mas aí você, né? Acontece sucesso que você queria, você quer uma projeção, você consegue uma estabilidade na sua carreira, significa que você vai produzir isso continuamente, né? Aí você produz desenho continuamente, eles são publicados, seus quadrinhos são publicados, suas animações são lançadas, e aí você não tem aquela relação de carinho, não é nem relação de carinho, aquele, né, aquela energia da primeira vez, né, aquela intensidade, né, e vai se perdendo, né? Não é ruim, isso faz parte do processo do profissional, né? Mas eu sinto falta dessa insegurança do caminho não trilhado, né? Você acha que ficou entediante? Não é entediante. Você tem que ficar toda hora atento para não cair no ato mecânico, né? Tipo, como aconteceu várias vezes comigo, vai pegar um didático. O didático é muito mecânico. O cara tá pagando uma bosta pelo quadrinho não, pela ilustração. Vou fazer qualquer merdinha e tá bom, né? Quando você não presta atenção nesse caminho, né? O legal seria fazer uma coisa, né? Tipo, vamos prestar atenção como se fosse a primeira vez tudo que você faz. Cara, é bonito de se falar isso, né? É legal você aplicar isso na sua vida, inclusive, né? Ver sua esposa como se fosse a primeira vez, ver sua filha como ela acabou de nascer, nossa, mas não é. Né? As coisas não funcionam assim, na verdade, né? Pague seu boleto como se fosse o primeiro boleto. As coisas não funcionam assim, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Então eu acho que não é muito mais velho, porque eu praticamente comecei a fazer quadrinhos com 48, 47 anos. E é um desafio, né? E eu tô curtindo esse... Mas é que tá, eu tenho esse compromisso de dar certo, porque eu já dei certo em alguma coisa e eu levo em consideração. Se eu não der certo nisso, já fui bom em outra coisa. Mas eu acho que o ato de tentar, né, você tem que tentar, independente da idade, né? Eu acho que é um derrotismo, né? Isso é muita ansiedade, tipo, eu não consigo, não vai dar certo, eu nem vou tentar, né? Então, é muito de comparação também, né? Isso é mal da rede social, né? A comparação é uma merda, né? Porque o cara vai na rede social, só vê os caras sorrindo, em lançamento de livro, eu sou fodão, tô ganhando milhões, né?
Aí todo mundo quer ser os quadrinistas famosos, ilustradores famosos, todo mundo quer ser Kim Jung-gi, né? Nossa, é impressionante como todo mundo aqui quer ser Kim Jung-gi no curso. Né? Gente, vocês têm ideia do que é ser Kim Jung-gi, né? Só estudar durante 20 anos, morar com os monges durante outros 10. Exato, né? Ter uma percepção insana. Uhum. Eu acho que eu não vou falar que é uma tolice, porque se a pessoa se sente velha pra começar, ela tem as razões dela, mas ela tem que entender que se as razões dela são reais ou não, porque a única pessoa que vai poder falar se ela pode fazer isso ou aquilo em certa idade é ela mesma. Então eu aconselho essa pessoa a cagar e andar pra opinião das outras pessoas, porque é isso que influencia, né? Esse é o Hiro. Perfeito, cara. Perfeito. Esse é o Hiro. Muito bom, Hiro. Você comentou que as pessoas, geralmente, quanto mais novas, mais ansiosas, né? E você hoje, você sente ansiedade com frequência? Não, eu não sinto ansiedade como quando eu tinha 18 ou 20 anos, ou como eu tinha 30 anos, né? Eu acho que eu tenho inseguranças, né? Como todo mundo, né? Se eu faço, que nem lancei uma campanha no Catarse, né? Deu alguma coisa errada, me senti um pouco estranho, mas eu fiquei analisando, né? Mas se eu tivesse feito isso, por exemplo, há uns anos atrás, eu estaria, meu Deus do céu, sou um cagado, não sei o quê, né? Uhum. Eu acho que a ansiedade vem muito de experiência. Você passou por aquilo e viu que não é toda aquela loucura, todo aquele sofrimento, a próxima vez é mais fácil de passar, né? Então é por isso que chama experiência em jogo, né? Você começa com aquela espadinha michuruca, né? Ganhando, mata um monstrinho ganhando, né? Você sobe de nível em primeiro. Eu acho que quando você começa a ficar calejado, né? De problemas e de soluções, né? E para isso você tem que enfrentar. E pode parecer autoajuda, mas, cara, não tem como. Se o cara fica lá se esquivando de problemas, né? O cara nunca vai pegar a experiência de poder trabalhar com isso, né? Por exemplo, só vou dar um exemplo clássico, né? Você vai lá, você vê que está com uma dívida no banco. Eu estava com um processo no banco complicado lá, eu falei, vou pagar essa dívida. Eu falei, quer saber, eu vou fazer isso. E aquilo dava uma ansiedade, meu Deus, tem que pagar essa dívida no banco. Eu falei, quer saber, eu vou lá, vou botar o pau na mesa, na frente do gerente. como um homem adulto faria, né? Porque você, quando tem um problema, você se infantiliza, né? Uhum. E isso gera ansiedade. Todo problema, toda ansiedade é antecipação, né? E a antecipação é uma coisa emocional, nunca é racional. Então, não aconteceu. Vamos lá, falei, vamos falar com o gerente. Cara, foi a coisa mais legal que aconteceu. Porque chega lá, você conversa feito adulto, negocia, na verdade, tudo aquilo que eu imaginava, porque eu nunca tinha atrasado nada na minha vida. Quando eu atrasei, gerou toda uma emoção, né? Quando eu fui lá, resolvi feito adulto, falar, olha, puta, não tem emocional. O gerente não vai ficar falando da mulher dele ou dos problemas da vida dele. Nós estamos negociando em cima de números. E em cima de números é muito mais fácil. Quando eu vi, cara, eu tinha criado um monstro tão grande. E, na verdade, ele era uma lagartixa tão pequenininha. Eu falei, cara, se eu soubesse disso, eu tinha feito isso antes, né? Como a maioria dos problemas, né? Então, eu acho que para todo mundo, né? Não é uma questão. É muito também fácil você ter um preconceito. Eu tenho uma filha adolescente, né? Eu vejo que é muito fácil também você fazer um preconceito contra pessoas com menos idade, falar, esses jovens, né? Essa moçada de hoje, né? Cara, mas eles não tiveram experiência, eles não tiveram oportunidade de passar por isso, né? Então, se eles são, né, desse jeito, lembra que você foi também desse jeito também, só que você não tinha internet naquela época. Verdade. Tem como expor. Não tem como expor, não tem como se comparar. Que para um adolescente, o que ele sofre é que ele é comparado a todo momento, né? Ele é bombardeado com comparações, né? E a gente também, você vê todos os garotos aí, né? Esse pessoal, não precisa nem ser garoto, um cara de 30, 40 anos que vê que a arte dele não é tão boa como do James Dean, né? Ou do Frank Cho, e fala, eu sou uma bosta, vou botar uma bala na minha cabeça que não se pra nada, né? É tudo emocional, né, cara? Eu acho que é legal isso, quando você começa a ter mais idade, você começa a pensar, peraí, as coisas não são assim, né? Dá uma desmistificada, né? É a mesma história do filho, né? Eu acredito que vocês não têm filhos, né? O primeiro filho é assim, né? Tem uma história do Fred Flintstone, que ele vai ter a Pedrita. Ele fica tão ansioso de ter a Pedrita, né? Porque que ela vai nascer, e a Vilma fala que as dores estão começando. Ele fica tão alucinado que ele pega o Dino e leva o Dino na maternidade. É isso que acontece, né? O segundo filho, cara, você se sente até culpado. Eu não tenho segundo filho, mas eu sei de história de gente que tem segundo filho. Eu sei de gente que se sente culpado porque não sente tanta ansiedade como teve no primeiro filho. Parece que não é tão importante, né? Por quê? Porque já passou todo o processo, né? Uhum. É igual. Bom, tudo que é a primeira vez que você vai transar é a mesma coisa. Você imagina 1000 coisas, cara, quando você vai transar pela primeira vez. A segunda vez, né? Não tem dente. Lá embaixo não tem dente.
Então, é isso. Muito bom. Eu escutei uma frase recentemente de um cara, um psicólogo super legal, e ele falou o seguinte: a ansiedade faz com que a realidade se torne pobre. Muito louco. Porque a gente deixa de dar valor pra realidade, porque a gente sempre projeta a nossa energia no futuro. A ansiedade traz pobreza pra realidade, cara. Nossa, é verdade, né? É o que eu falei, né? Você antecipa as coisas, né? Você cria uma realidade alternativa pra aquilo, né? Ela não cria um momento, você não vive o momento real, né? Você vive um momento futuro que não aconteceu, né? Pretérito futuro imperfeito. Que provavelmente não vai acontecer também. Gera uma frustração, né? Porque não é tudo isso, geralmente. Muitas vezes, quando a gente tá preocupado, a coisa que a gente tá preocupado não acontece, porque a gente tá tão preocupado com aquilo aconteça que a gente se esforça pra que não aconteça. A nossa energia tá focada em fazer aquilo acontecer, né? Exato. Você só pensa no pior também, né? E você só pensa no pior no cenário possível, né? É impressionante como a gente foi educado, né? De alguma maneira, de algum lugar, a só pensar nas piores coisas possíveis. Vai dar errado, não vai dar certo, não vou... vou virar mendigo, vou ser preso, né? Se você não for o cara do Lava Jato, você não tem problema desses aqui, né? Mesmo se você for preso, ninguém chega na tua casa lá e quebra tua porta com o ariete lá e as pessoas vão lá e prende você, sua família, seu bebê. FBI! Né? Não é assim que funciona. Então, essa coisa da pobreza, inclusive essa pobreza de viver a realidade, viver o momento, é uma prisão, né? Porque eu conheço gente que tá presa nesse raciocínio, né? Vira um universo paralelo, né? Gente que tem síndrome do pânico constantemente, gente que se trata, né? Quando vira patológico esse processo, e pode virar, se virar crônico, né? Não é brincadeira, não, né? Não, sem dúvidas, cara. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Acho que todo problema, ele é importante. Acho que muita gente que tem um problema desse tem vergonha de falar sobre isso. Tem. Ou acha que ele não é digno de ter esse problema. Não, isso aqui não é nenhum problema, eu tô de frescura. Não é isso. Se isso é um problema, lide como se fosse um problema. Exato. Né? É o que eu disse no começo. Acho que todos nós aqui estamos aqui para ter provações diferentes. Uhum. Todos nós temos dificuldades diferentes, específicas. E não adianta ficar colocando isso debaixo do tapete, porque não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar bulhufas. O ruim é só que ele não sabe de pedir ajuda. É aí que a coisa pega, né? Quando ele, Mas aí ele isso sabe... é coragem. Sim, aí começa a coragem. Coragem pra pedir ajuda. Acho que uma das coisas que você mais precisa de coragem na vida é de pedir ajuda de outra pessoa. Você assumir que você precisa da ajuda dos outros, né? Eu aprendi uma frase de um antigo Shen, né? Shen foi um mestre taoísta que eu conheci. Ele morreu bem cedo, ele morreu com 35 anos, né? Mas foi um cara que mexeu muito na cabeça. Tanto que, né, muita coisa que eu falo, tem umas coisas que ele me explica. Ele fala uma coisa bem clara pra mim. Falou assim: Hiro, se você tem problemas, peça ajuda. As pessoas precisam saber que você precisa de ajuda. As pessoas não podem adivinhar que você precisa de ajuda. Exatamente. Tem obrigação de adivinhar, Exato. né? Se você tá passando por uma fase difícil, né? Então eu faço isso com meus alunos. Se vocês querem ajuda, peçam, porque eu não vou oferecer. Mas quem pede, eu dou, né? Os Com nossos certeza. pensamentos, eles não têm legenda. Essa é a verdade. Boa. Essa frase é boa. Isso é complicado. Agora eu queria pedir a opinião de Zenão de Sítio, que está aqui ao vivo. O Marco, o nosso querido estoico. O Marco é um estoico nato, Rio. É impressionante. Bom, vamos lá. E eu adoro as perspectivas do Marco, porque elas são extremamente práticas e, enfim. Em relação à ansiedade, como você lida com isso, Marquito? Olha, eu achava que eu não era ansioso, acredita? Eu tenho descoberto que eu sou ansioso pra caramba ultimamente. Não lido, cara. Eu tô aprendendo ainda. Sou um pequeno padawan e aprendendo a lidar com a ansiedade. Tento não pensar no problema. Me focar nas coisas que me trazem mais tranquilidade, sinceramente, e não ficar lembrando daquilo que me traz ansiedade, sabe? Só um adendo, né? É importante que você falou isso. Em psicologia, eu fiquei sabendo que você não controla a ansiedade. Você lida com ela, mas você não controla, né? Olha que louco. Então. Porque não tem como mesmo, né? É realmente uma questão da onde que tá o seu pensamento, né? Se você fica projetando, vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo, né? Isso que gera ansiedade. É exatamente o que o Hiro comentou antes. É difícil, não tem como você controlar. Eu acho que é mais importante você controlar o que tá em volta, né? Com certeza, mas eu acho que vai muito também do gênero de ansiedade. Tem aquela ansiedade que, por exemplo, amanhã você vai ter uma prova muito importante. É natural que você sinta ansiedade. Você vai subir num palco pra 5.000 pessoas. É natural que você sinta ansiedade. Aí tudo bem, né? O problema é quando isso se torna algo muito frequente pelos mesmos motivos, né? Sim. As minhas ansiedades, elas geralmente vêm daquela insegurança de algo que eu nunca fiz. Mas depois que eu faço,
é aquilo, exatamente o que o Hiro comentou. Desconstrói o monstro, né? Aquilo cai por terra, assim, e você percebe que não é tudo aquilo que você tava imaginando. E até pode ser divertido, alguma coisa mais gostosa de fazer, né? Sim. Tô imaginando o Michael pagando um boleto agora, pela primeira vez. Pela primeira vez. Ele segura o boleto na mão, a mão tremendo. Não é que é bom pagar esse boleto depois, né? Que gostoso pagar esse boleto. Cara, mas pior que quando você vê um boleto pago, você fica contente, né? Consegui pagar essa merda, meu. Você pode escrever em cima, assim, bem grande, pago, com um marca-texto, assim, Exato, pago com orgulho, pago com esforço, mas com orgulho. Não, porque na verdade, né, quando você tá muito duro, por exemplo, você chega lá e fala, não vou pagar esses boletos, né, então vai acumulando e você faz um sorteio. E você enfia a cabeça, né, feito um avestruz e fala assim, eu vou fingir que esses outros não existem. Não é que a fada dos boletos vai vir e paga pra mim, né? Deixa debaixo do travesseiro. A fada dos boletos. Que bom que a gente tá falando de dinheiro, gente, eu adoro. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, então. Eu sinto que, assim, muitos artistas se frustram pelo fato de ainda não conseguirem viver 100% da arte deles, ok? O que você faria no lugar de uma pessoa dessa, Hiro? Preto no branco. Preto no branco? Ó, primeira coisa, depende muito de quais seriam as minhas condições atuais. Por exemplo, condição atual não de dinheiro, mas eu tenho alguém para sustentar. Exato, que a pedra que limita a discussão é se eu tenho família para cuidar ou não, né? Se eu sou solteiro ou tenho uma namorada, uma esposa sem filhos, né? Onde ela trabalha, é uma questão. Se eu tenho filhos ou um pai idoso para cuidar, é outra questão, né? A primeira coisa que eu vou ver é isso. Aí a gente chama de prioridades, né? Quando você tem um filho, quando você tem um pai, né? Uma pessoa, não um pai, né? Mas você é responsável por alguém, independente da idade, você cria uma responsabilidade que está além do seu talento, né? Então, se você tem uma vida sozinha, né? De solteiro ou com uma companheira que trabalha, ele entra no mesmo nível. Olha, eu vou falar dos dois, tá? Se eu fosse solteiro sem ninguém, né? Ou com uma esposa que não tivesse filhos, eu encararia a vida como justamente isso. Como mais fácil, planejando o futuro de maneira mais leve, né? Ou seja, eu tenho capacidade de errar. Eu vou tentando ver com o mínimo, né? Tentaria até o máximo ver aonde estão as possibilidades, da mesma forma que eu faria quando eu tivesse uma filha, né? Mas eu acho que é o seguinte, nos dois casos, você tem que montar um plano de negócios. Que é teu trabalho, que é a tua carreira. Sem plano de negócios, você não vai pra frente, cara. É da mesma forma que não existe fada dos boletos, também não tem a fada do job, né? Fada do job. Exato. Bom, eu trouxe uma ilustração pra você. Exato, não existe isso, né? Então, como as coisas mudaram também por causa da crise, né? Então, a mecânica, a dinâmica mudou. Você tem que acompanhar, você tem que ver onde estão querendo seu trabalho, o que você tem para oferecer, como você vai se anunciar, como você vai se divulgar. Bom, eu acho que nisso, aquela frase, vá atrás dos seus sonhos, vale muito a pena, né, quando você não tem essa responsabilidade de cuidar de uma pessoa de maneira mais forte, né. Eu acho que assim, tem que quebrar muito a cara, tem que insistir muito, é um projeto de longo prazo, né, tem que insistir. Eu vejo muitos ilustradores nascendo agora, uma nova geração, desde que a gente fez a Icônica pela primeira vez, apareceram caras novos, caras maravilhosos, ou seja, levou 2 anos pra esses caras aparecerem, 2 anos que os caras, né, desenvolveram, estudaram, melhoraram, né, graças ao que a gente falou também, que você fez também, né, deu muita ajuda, mas é um processo que leva anos, né, então invista nisso, né. Então nesse ponto, se a pessoa tem uma certa facilidade, eu sugiro investir, faça um plano de negócios, estude como é que é o trabalho, veja onde você pode ser contratado, onde vão comprar teu trabalho, pergunta, pesquisa, né, tenha consciência, né, onde você pode ou não pode, seus limites, faça cursos, né, bastante coisa, assim, invista, basicamente invista. Acho difícil quando o cara invista, tem muita autoconsciência, ele não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, se você tem uma questão de sobrevivência maior, né, e a gente tá falando também em um país com crise, né, que nem agora, tudo que a gente sabia que era certeza há 2 anos atrás, né, quando a gente fez Icônica pela primeira vez, já não tinha crise, né? Agora tem uma crise diferente agindo, né? As agências grandes estão com problemas, as editoras sumiram praticamente. Naquela época que a gente fez, ainda tinha algumas editoras, agora praticamente não tem nada, né? É capacidade de você virar camaleão nessa história, né? Eu falo uma coisa bem clara, se você tem um plano de negócio e conseguiu se estruturar durante um tempo, você tem que fortalecer aquilo de forma que você consiga se manter, né? A segunda coisa é você tentar viver com o mínimo possível para você não criar expectativa muito alta. Agora, é complicado. A terceira coisa é você pensar
pensar do lado, né? Então, no caso de uma pessoa que esteja começando ou já está uma certa idade, que é uma coisa bem parecida, tem ilustrador aí que está há 10 anos no mercado, está uma situação tão parecida como alguém que está começando, porque, né, as condições mudaram, né? Os clientes mudaram, as editoras morreram, ele tá tão pelado quanto um cara que está começando. Eu acredito muito na questão de você, olha, você está olhando aquela estrada, né, que foi construída e só está olhando para frente. Olha do lado, olha para cima, olha para baixo, né? Existem possibilidades para trabalhar com desenho e com arte maiores do que a gente está acostumado. Dá para trabalhar sozinho, autoral, em conjunto com outras pessoas, trabalhando no mercado que você não imaginava, trabalhando com games, trabalhando com animação, sabe? Ou fazendo coisas que você não imaginaria. Eu acho que é explorar isso, até o limite, até onde der. Por exemplo, a questão que eu tô dando aula, né, não é só uma questão porque, me bateu o chamado maravilhoso, porque eu preciso agora passar a luz do conhecimento para as pessoas, né? Eu vou passar o meu conhecimento, Madadayo, né? Do Kurosawa, né? E meus alunos vão cantar Madadayo em volta de mim quando eu morrer, sabe? Aquele mestre, o mestre com carinho, sabe? Não é isso. Não foi pensando nisso, né? Eu falei, eu preciso de uma fonte de renda fora, né? Alguma coisa além da ilustração para me manter, né? Deu muito certo, acho que do meu jeito, não importa, mas tá dando muito certo, ótimo. Aí, já que tá dando muito certo há 5 anos, vamos fazer outra coisa, né? Então, assim, quando você tem uma responsabilidade com outra pessoa, você tem que ser flexível. Flexível a ponto, inclusive, já até falamos isso numa Cone, que não é o conselho que você gostaria de ouvir, ou que alguém gostaria de ouvir com arte, ou fala, quando a água bate na bunda, cara, né, você não vai limpar com borracha, né? Você vai ter que fazer alguma coisa, né? Isso é ótimo. Você vai ter que fazer alguma coisa, botar comida na mesa, né? Então isso envolve qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, né? Em tempos de crise, você não tem muita escolha, né? Agora tem uma questão, eu vejo muita gente abandonando o sonho com raiva, isso é importante falar. Eu vejo gente que tá no meio da carreira, ou tá batalhando no começo ainda, tá no caminho ascendente e por causa da falta de oportunidade tá tendo que, né, tá trabalhando outra coisa, né? Que é natural, a pessoa também tem que pensar, olha gente, é natural, o país tá passando por uma situação muito difícil, né? E a pessoa que tá abandonando o sonho, ela fala, eu vou abandonar meu sonho, vou virar bancário, então eu vou virar um cara amargurado, eu vou furar a bola quando cair no meu jardim, né? Ele não, você tá abandonando seu sonho por um tempo, né? Você tá abandonando aquele projeto ilustrador durante um tempo que você tem outra responsabilidade. Não adianta você também jogar toda a sua amargura numa coisa que não foi realizada, porque nada é pra sempre. Mesmo a situação que você tá vivendo agora não é pra sempre, né? Essa questão da crise, você não acha que pra algumas pessoas isso pode servir de muleta? Muito! O cara não consegue de primeira, de segunda falar, é a crise. Exato. Sabe? Sim, com certeza. Aliás, é a maior desculpa, né? É igual o meu infarto. Se eu trazer um trabalho, eu falei, gente, eu tive infarto no ano passado, né? Eu tive que atrasar um quadrinho, por exemplo, né? Eu tô com um quadrinho atrasado, mas isso é sério. Eu não consegui manter o ritmo, eu tive que atrasar um pouco um quadrinho. Mas é normal você usar desculpas. Muletas são, né? A gente é humano que a gente usa muleta, sim, né? Eu acho que a crise, ela vem bem a calhar pra quem não batalha. É muito fácil. Eu falei, hoje ainda tá. Acordei, abri a janela e ainda tá em crise, vou voltar pra cama. É bom essa pessoa entender que a crise não é lá fora, é dentro dela. Exato. Né? Em compensação, a pessoa que fica nesse chororô, né, que ainda tem crise, você vai perceber que ela vive de favor, né? Entre aspas, vive de favor dos outros pra conseguir trabalho, ou conseguir ficar sempre pra cima, né? O astral. Não, cara, independente se tem crise ou não, pode ter crise financeira, mas não tem crise moral, não tem crise emocional, né, cara? Vai lá e batalha, vai lá e faz seu projetinho. Eu tô cheio de aluno que tá fazendo coisa pessoal e tá vendendo, tá se mantendo bem com um projeto pessoal, né? Mas nem todo mundo tem um hero perto pra manter a cabeça. Né? Tudo bem, né? Mas eu acho que é uma merda, né, cara? Porque assim, nós estamos falando agora de vivência pessoal, né? Que a gente tava falando no começo. É o quanto que a pessoa tem uma vivência pessoal para entender que, olha, não vou usar muleta. É igual, por exemplo, essa muleta da crise é a mesma muleta que a pessoa fala quando, eu tive uma mãe que não me deu carinho, por isso que eu sou assim, né? Vai se foder, você tem mais de 50 anos, tá na hora de aprender que você não teve carinho com a sua mãe. Bruce Wayne, o cara tem dinheiro, o cara mataram seu pai na tua frente, paga um terapeuta e deixa de botar uma capa preta à noite, né? Isso é desculpa, desculpa do Bruce Wayne pra bater nas pessoas. É foda, é verdade. As metáforas do Hero são ótimas. O Hero é ótimo, cara, é muito bom conversar com ele. Mas é verdade, assim, pode ser que você tenha nascido numa situação extremamente desfavorável, né? Uhum. Isso não é demérito, assim, tem que levar isso em consideração. Porém, é o seu papel o que você faz com isso, né? Exato. É o seu papel decidir o que você faz com essa situação.
Tem vezes que é difícil. Ninguém falou que é fácil. Não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra quem é rico. Muita gente acha... Eu não sei. Eu não sou rico. Eu não nasci em berço de ouro. Conta pra gente essa vida de mochileiro gourmet. Eu vi você dando sorriso lá na Hungria. Na Europa. Olha o bolo, hein? Tá difícil. O leste europeu, né? O cara tá falando de Bucareste agora, sabe? Exato. Cabelo comprido voando ao vento, assim, cara. Nossa. Tá difícil a vida, Rito. Quer continuar só vocês dois? Tá... Então, eu imagino que assim, independente, por exemplo, eu imagino assim, uma pessoa que nasce no berço de ouro, ok? Uhum. Cara, também não deve ser fácil pra ela. Porque assim, ela vai ter os desafios dela também. Ela vai ter conforto financeiro? Com certeza. Uhum. Mas e o resto? O resto, a batalha é igual, meu amigo. Uhum. Né? Ela vai ter que aprender a ser uma pessoa decente, vai ter que lidar com frustrações em relacionamentos, seja relacionamento social, amoroso, seja lá o que for. Vai passar por dificuldades. Ele vai ter que se tornar competente em alguma coisa e isso vai ter que surgir dele. Ele pode ter a melhor estrutura para aprender as coisas em volta dele. Se ele não souber aproveitar, ele pode ficar estragado porque os pais dão de tudo pra ele. E aí o que acontece é que tudo que vem fácil não tem sabor. Ah, tudo é verdade. que vem fácil não tem sabor, cara. Eu escutei uma frase que é assim, tudo que vem por sorte não lhe pertence. Porque ele pode ser tirado assim, porque você não dá valor. Então ele pode ir embora facinho também. Tudo que você conquista por merecimento ou por esforço, ele é teu por mérito. Você não perde ele, né? Pra mim é bem isso, né? O quanto você dá valor pro seu esforço e dos outros também, né? Sim, com certeza, cara. Eu acho que assim, uma coisa que é importante a gente ter em mente é que nunca vão existir as condições perfeitas pra gente fazer qualquer coisa. Seja crise, seja sem crise, com um relacionamento dando errado, com um relacionamento dando certo. Sempre vai existir um motivo pra você não fazer as coisas. Na verdade, milhões de motivos pra você não fazer as coisas. E aí vai de você de resistir a essas barreiras, né? Com certeza. Já pensou em desistir? Em largar a mão de arte? Não, essa é um privilégio que eu tive. Eu acho que. E eu respeito muito esse privilégio, cara, sabe? Porque eu tive muita consciência como é difícil, né? Ainda mais da minha família você virar artista. Mas uma das coisas que eu tenho uma grande. De novo, por cada idade, uma grande consciência que eu tenho do meu trabalho, do que eu faço, é que eu sou muito bom no que eu faço, né? Eu não sou o melhor, né? Eu não sou o melhor ilustrador, não sou o melhor cara que faz as coisas fofinhas, eu sei disso, eu tenho muito... Se eu abrir interesse com mentalidade de o melhor, eu murcho em 2 tempos. Mas eu sei que eu sou muito bom no que eu faço. E é a única coisa que eu sei que vai sustentar minha família, né? Todas as coisas que eu vou fazer estão relacionadas à arte, porque é uma coisa que, assim, eu posso fazer uma palestra sobre ilustração amanhã e não preciso estudar. Eu vou poder falar sobre esse assunto na ponta da língua. Eu posso fazer um desenho para uma criança, ou para uma ilustração, para um jornal, ou para uma grande empresa, amanhã sem problema. Então, é uma coisa que eu domino, e eu faço isso com desenvoltura. Então, eu sei que, eu tenho maior consciência que isso ainda, ele tem um grande potencial, tem que ser explorado, muitas coisas que eu não fiz ainda. Ou seja, ele é um caminho, ele é uma prateleira cheia de produtos ainda que dá para ser testados ainda para mim. Por mais que seja difícil a crise, por mais que assim a situação, por exemplo, o teste você fala, olha, não tá dando certo, olha, tá difícil, olha, as coisas estão mudando, as pessoas estão indo pro Canadá, né? Nunca pensei em mudar de área, mudar de vender carro usado, por exemplo, né? Nunca pensei isso. Nunca tive essa necessidade, mas eu sei que nesse ponto eu tenho um privilégio, né? E eu respeito muito isso, porque se chegar o dia que minhas opções na prateleira esgotarem, eu também sei que não é vergonha nenhuma de estar lá vendendo carro usado. Eu acho que uma das coisas que eu já imaginei em outras coisas, por exemplo. Já imaginei montando uma barraquinha de pastel, já me imaginei fazendo uma franquia de alguma coisa. E hoje eu veria que eu estaria, por causa dos alunos, por causa da aula que eu estou dando, eu vejo que me daria tão bem quanto a ilustração. É uma ideia confortante até, só que não é necessário. Meu pai é comerciante, então eu venho também dessa... Né, eu fiquei atrás do outro lado da feira durante muito tempo, então para mim não é difícil pensar em mudar, mas eu não preciso. Eu não quero, não tem esse, como é que fala, esse problema. Esse problema por enquanto, mas né? Mas bom ter essa consciência. É muito bom, né, ter essa consciência, cara. E não é pra todo mundo, assim, realmente, assim, que bom que você se sente privilegiado, Hiro, porque é um privilégio, né? Eu vejo muitos artistas que, quando as coisas começam a ficar muito difíceis, eles cogitam abrir mão. Sim. Mas isso acho que é natural, não só com artistas, com seres humanos em geral, com qualquer coisa que se torna muito desafiadora, né? Sim. Começa a gerar muita resistência. Mas uma coisa que eu tava pensando com os meus botões gourmet, né, Marco?
É fácil acreditar no nosso potencial quando tudo tá dando certo. Exato. Né? Difícil mesmo é acreditar em si mesmo quando as coisas estão dando errado. Exato. Esse é o desafio, essa é a coragem que a gente precisa ter. De quando tudo estiver dando errado, você falar, ok, eu vou continuar. É o que vai te fazer subir de nível, né? Oh, yeah. Se você pega... É muito fácil você pegar os caras, né? Que a gente acredita que serem nossos ícones, né? A gente vê Chris Sanders, vê Glenn Keane, a gente vê todo mundo, né? Tá na ponta da língua o nome das pessoas que a gente admira. Só que você não sabe, cara, qual é... Esses caras têm aí uma habilidade extra que não é de desenho. Tem uma coisa aí de esforço pessoal muito forte. Né? Exatamente. Eu acho que o Iconicast, inclusive, ele tem esse papel, né, Marco? De ter um hero na casa de todo mundo, assim. Desmistificar também. Assim, de realmente, assim, incentivar a galera a continuar e mostrar e normalizar o sofrimento. Acho que é isso. A gente normaliza o sofrimento, porque sem sofrimento não tem desenvolvimento. Essa é a verdade. O sofrimento, ele é educador. Esse é fato. Boa! Olha, ele é educativo, né? Educativo. Não, o sofrimento é educativo, porque se você resolve ter uma vida sem sofrimento, você vai ter uma vida infantil. Criança não quer ter uma vida com sofrimento. Matou. Né? É exatamente isso. Exatamente isso. Não, você matou a pau agora. Perfeito. É exatamente isso. Quando a gente evita o sofrimento, a gente tá evitando ser melhor. Ser uma pessoa adulta, ser uma pessoa com a nossa idade. Se eu tenho 30 anos, eu tenho que ter uma cabeça de 30 anos. Eu posso ter uma mente infantil para criar, mas para assumir responsabilidade, eu tenho que ter a idade que eu tenho ou maior, né? Não menor. Então eu acho que assim, criança que pode falar, eu não quero chocolate, então eu vou jogar no chão. Né? O leite com chocolate. Né? Eu não gosto de você, então eu vou arranhar sua cara. Isso é coisa de criança, né? E esse é o grande problema, de novo, a gente tá falando da rede social. Eu acho a rede social muito mais prejudicial do que imagina, justamente por causa dessa infantilização do racional das pessoas, né? As pessoas botam tudo num patamar muito fácil para atingir, né? Tanto imaginam que é fácil chegar lá, como é fácil desistir e começar de novo, e não é assim, né? Existe uma tentativa, é igual um game, cara, você pega um game, aí você pega, eu vou dar uma comparação fácil, Skyrim. Vai jogar Skyrim, eu falei, puta, não sei jogar essa merda, vou começar de novo. Eu vou começar de novo. Você começa de novo durante 10 vezes, cara, custava ter começado de novo, não, ter tentado aquele primeiro personagem que você começou lá atrás, já estaria no nível 40, já tava fudido agora, né? Tava acabando né, detonando os monstros. Com certeza. É o que eu digo também em relação a relacionamentos amorosos, né? Que muita gente, assim, vai lá, tá com outra pessoa, aí algumas coisas naquela pessoa te incomodam, né? E aí você fala, cara, desculpa, eu vou procurar outra pessoa porque você tá me irritando, porque na sua cabeça você vai sair e o mercado vai estar recheado de pessoas perfeitas, sem problemas. Sem problemas. Que vão suprir exatamente a sua necessidade. Você não vai pra um lugar que só é mais complicado, na verdade, né? Isso. Porque a gente, pelo menos o novo, a gente não conhece. Eu acho que às vezes a gente prefere o desconhecido com o potencial de ser ruim do que uma realidade conhecida que a gente já conhece quais são os defeitos, né? E às vezes é até o contrário, né? Porque você já sabendo os defeitos, é muito mais fácil você lidar com eles do que você desconhecendo os defeitos. Dúvida. É uma ansiedade ao contrário, né? A pessoa não fica ansiosa, não fica com medo, mas ela fica desejando aquilo, né? De uma maneira tão irreal. Ele só fica vendo, nossa, né? Se uma namorada nova, eu vou fazer isso. Com uma esposa nova, eu vou fazer aquilo. Vai nada. Você vai se foder mais do que 40. Mas isso é ingenuidade, né? E, assim, acho que talvez algumas pessoas tenham que passar por isso mesmo, né? Tem. Onde que eu vi essa frase muito boa, cara? Foi no seriado de televisão. Um cara que compunha música, aí a namorada chega pro cara, você nunca compôs uma música pra mim, né? Eu falei, você nunca me deu pé na bunda. Né? Ai, que genial, que genial. Não deu inspiração. Em relação à rede social, por exemplo, a gente tá falando de rede social, e isso vale pra dinheiro também, que eu vou dizer agora. Sim. Eu acredito que ambos são ferramentas e ambos só potencializam quem você já é. Exato. Sabe? Então, assim, se você tiver uma tendência a ser muito agressivo, criar atrito, o dinheiro vai te ajudar a criar mais atrito, as redes sociais vão te ajudar a criar mais atrito. Agora é justamente o contrário. Não é verdade? Sim, então, assim, tudo pode ser uma fonte de coisa boa ou ruim. Uma faca pode cortar um tomate ou pode cortar um pescoço. Exato. Energia nuclear pode dar luz para bilhões de pessoas ou pode começar uma guerra mundial. Exato. Então, acho que toda ferramenta tem que ser utilizada de uma maneira consciente, né? Acho que o problema reside aí, não na rede social em si, mas na maneira que as pessoas, às vezes, utilizam. Mas, cara, fazer o quê? Pela primeira vez, a gente tá em um lugar onde as pessoas, seja lá onde elas estiverem, pode estar em Biribinha da Meia do Norte ou em, sei lá, São Paulo capital, e elas vão estar conversando no mesmo ambiente. No mesmo nível também, né? Todo mundo é igual. No mesmo contexto, entre aspas.
e com vivências totalmente distintas. Então, assim, o que as pessoas veem como negativo, eu vejo como muito raro, muito especial, muito rico, no sentido de que, cara, a gente tá nos primórdios da internet. A gente tá falando de 20, 25 anos, ok? Isso é muito recente, é muito recente. Não, imagina né? daqui a 100 anos como vai ser essa merda, né? Pois é, não, vai ser natural, você nem vai pensar sobre isso. É que nem a gente Exato. não pensa sobre carros. Exato. Né? Mas eu fico pensando, cara, que fantástico que vai ser. A gente, por exemplo, muitas pessoas estão muito frustradas com a situação do Brasil hoje. Que, é corrupção, não sei o quê, mas olha que bom, a gente tá podendo. A gente tá num período de cura, gente. Porque as pessoas estão começando a ser punidas por isso. Exato. Que bom que elas estão sendo punidas. Então não tá acontecendo algo ruim, tá acontecendo algo ótimo. Sempre aconteceu, né? A diferença é que agora elas estão sendo desmascaradas e punidas. Né? Exato. Então é justamente o contrário de ruim. Isso faz parte do processo, né? Eu tava até vendo uma palestra com esse psicólogo e ele falando que, cara, muitas pessoas vão lá e ficam tristes com a situação do Brasil. Por quê? Porque vai lá e comprar com a Suíça. Né? É lógico, poxa, lógico que você vai ficar triste. Mas a Suíça tem muito mais história que o Brasil, assim, em questão de tempo mesmo. Exato. Passou por dificuldades diferentes, né? Então, assim, a gente tá passando por uma fase necessária de crescimento, de desenvolvimento enquanto nação. Exato. Né? Agora, tenta fazer isso sei lá, numa Argentina da vida. Não ia ter problema de corrupção lá, porque todo mundo ia estar com a mão molhada, ninguém ia saber, né? Então, assim, é tudo uma questão de contexto, né? Sim. Eu não quero falar de política aqui, não é essa a intenção. É realmente mostrar esse contexto de que, cara, talvez não esteja tão ruim assim. Talvez a rede social, ela mostre, ela ajude a gente a construir a nossa opinião juntamente. Se não fosse a internet, a gente não teria o Iconicast, não é verdade? Com certeza. O problema é justamente isso. As pessoas sempre inclusive eu, né, falando desse jeito, a gente sempre foca no que é pior, nunca é melhor, né? Porque a gente reclama das coisas por uma necessidade de reclamar, então a gente sabe o lado ruim das coisas, né? Mas não, a gente tem o lado bom. É igual você reclamar de youtuber, né? Falei, tá bom, né? Youtuber é uma bosta, mas tem youtuber bom. Você vê o Manual do Mundo, né? Só que você não menciona esses caras quando você reclama de youtuber, né? Então, você esquece, você foca no que é ruim. É a tendência que a gente tem, se a gente não tomar cuidado, é sempre focar no que é ruim. Que a vida tá uma merda, que eu tô ganhando pouco, que não tem trabalho, que a namorada do vizinho é mais bonita. É sempre essas coisas. Então, se você não fica olhando pro seu próprio espelho, que sou eu, né? Então, uma das coisas que ajuda muito, e isso eu aprendi aos poucos, né? De novo, coisa de velho, não é autoajuda, cara, mas é olhar no espelho e falar, cara, esse cara aqui da espelho que importa, cara. Esse aqui que tem, esse que vai trazer dinheiro em casa, esse que tá sustentando o pilar, né, de todo mundo. Se esse cara cai, não sobra pra ninguém aqui em casa, né? Nem pra você mesmo. Então, assim, é você transformar você no seu próprio centro, né? E não é uma coisa de ego, né? É fortalecer o ego, mas não aquele ego ególatra, tipo, eu quero, né? Tipo, eu, né? Entender o seu valor, compreender o seu valor. Tipo, se você se valoriza e fala, cara, eu não sou um bosta como as pessoas estão falando, né? Mas eu sou um cara assim, pô, eu tenho meu valor, pô, você não vai começar, você não se sente pra baixo o tempo todo, né? Você chega lá e fala, meu valor é esse. Então você tem capacidade de argumentar, questionar, você tem capacidade de selecionar, né? Filtrar as coisas, né? Porque, cara, né, a sensação da ansiedade, essa coisa de você, né, da dificuldade, ele vai filtrando as coisas. Você vê um coador de merda, você só pega o que é de ruim, né? E não cara, você precisa explorar o que tem de bom. Se não é você pra explorar o que tem de bom, ninguém vai te explorar. Não vai ser eu, nem o Henrique vai falar, meu neguinho, vem aqui em casa que eu vou fechar um chamego e vou te fazer explorar o que você tem de melhor, né? Não acontece isso, né? Infelizmente, isso tem que ser um processo individual, sozinho. Essas coisas, por mais que você tenha uma namorada lá bacana, ela não vai chegar lá e te pegar, né? Nem tua mãe vai fazer isso. É um processo individual, né? Só que é aquela coisa, né? De consciência, né? De autoconsciência muito foda. E autoconsciência hoje em dia é raro, né? Cara, mas acho que faz parte do processo. Acho que, como a gente já falou, é questão de momento, né? Mas essa autoconsciência é muito importante. Nossa, a gente parar de se ignorar, né? Porque acho que a gente vive muito... Não a gente, assim... Muitas pessoas vivem muito pautado na opinião alheia. Isso faz um mal danado. É muito tóxico. Exato, e pedindo permissão pra poder ser elas mesmas, né? Nossa, o quanto de expectativa que as pessoas geram no sentido de esperando permissão dos outros, né? Aqui no Iconic mesmo a gente tem muito disso, de receber mensagens de pessoas, será que eu posso desenhar assim? Cara, não pede permissão, sabe? Vai e faz. Tenta. Tenta quebrar cara. Quebrar cara faz parte da vida, né? Não quer errar, né? Ainda mais na frente de você, né? Quer fazer bonito, né? Sempre foi assim, né? Isso me lembrou de uma história muito interessante. Não é do Mozart, tá? Que eu esqueci aquela vez, mas que é outra. Era o cara era corretor de imóveis. Ele era o bambambam dos corretores, assim, né?
Isso nos Estados Unidos. E a galera vinha falar com ele e chegava falando, poxa, será que eu devo entrar pro mundo de corretores? E ele falava, não, você não deveria. Ele falava assim, não, você não deveria. Aí o pessoal ficava meio chocado, sabe? Ali, não, você não deveria. Aí tinha um outro cara, né, que é o escritor desse livro ali, né? E chegou pra esse cara e perguntou, por que você fala isso pra galera? Porque se o cara já tá pedindo permissão pra mim, ele não vai fazer de qualquer jeito. Porque se o cara for fazer, ele não vai precisar da minha permissão, ele vai fazer independente do que eu falar ou não. Então, pra essas pessoas, eu acho que é até melhor. E ele falava com amor, não entra, porque você tá muito em dúvida, você sabe? Ele falava com amor isso, não é pra você. Ô Henrique, o Azaghal lá do Jovem Nerd, né? Engraçado que fizeram um programa especial de empreendedorismo e perguntaram pra ele assim, que dica que você tem pra quem quer se tornar um empreendedor e tal, né? Aí ele fala assim, desista. Exatamente nesse contexto. Desista, porque se você tá precisando de conselho, assim, não tá nem tentando fazer as coisas, desista, não é pra você, saca? Também. Tem essa questão, porque é importante que você erre, é importante que você tenha experiência, né? Adquira certa bagagem pra que você execute, né? E chegue no seu próprio sonho, né? E não espere permissão, né? Exato. Se você tá precisando de permissão pra fazer alguma coisa, talvez essa coisa não seja pra você. Com certeza. Né? Ainda mais trabalhando com arte, né, cara? Porque às vezes ela não vai fazer por amor, ela vai fazer por outras questões que não sejam as melhores intenções, Pra talvez. ganhar joinha no Facebook, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas elas ficam apaixonadas com a ideia de ser algo, mas não querem pagar o preço por ser aquilo. Sim. Por exemplo, vamos supor que o sonho do fulaninho é ir pra Disney. Eu quero trabalhar na Disney, eu quero andar de patinete, levar meu cachorro pro trabalho e sei lá o que mais, né? Eu tenho um escorregador no meu escritório. Eu quero que o Woody sente do lado do meu computador. E ele fica pensando naquilo e realmente é uma ideia maravilhosa, né? Aí ele vê quanto tempo de labuta tem a galera que trabalha lá. Aí ele, no dia que ele for lá entender o que precisa ser feito de verdade, às vezes ele não se apaixona pelo trabalho. Às vezes ele se apaixona pela ideia, mas ele não entende o preço que precisa ser pago pra ter uma vida daquela, porque de fora é muito fácil você julgar como as coisas são lindas e perfeitas com um gostinho de tutti-frutti, né? E o que acontece muito é se apaixonar pelo título, né? Eu sou um concept artist. Artist. Mas às vezes o cara nem sabe o que ele faz, né? Qual que é realmente a labuta dele, né? Nossa. De sentar ali e produzir as peças que precisam ser produzidas, que é literalmente uma linha de produção, né? Você tem que ter essa consciência. E às vezes a pessoa ela só quer o título de concept art. Não, Ela é- se sente bem. O exemplo que a gente deu da Art Alley, da Comic Con, é bem isso, né? Gente desesperado, morrendo, arrancando os pelos da cabeça porque não foi aprovado. Aí você perguntei pra alguns alunos, mas por que você o que você tinha lá, né, de verdade? Né? Você tem desenho, mas por que você queria ter uma mesa lá? Né? Qual é o teu propósito? Vender, né? Eu falei, eu queria vender minhas artes. Falei, mas além disso, o que você queria? Você queria promover seu trabalho? Você queria fazer um networking? As pessoas não sabem responder. Simplesmente queriam estar lá, porque é um evento grande, vai ter gente me olhando, né? status. O status, né? E é difícil, né? Porque você... Esse é um pensamento muito pueril, muito infantil, né? Quando você vai investir uma energia desse tamanho num evento desse ou numa outra coisa qualquer, cara, é plano de negócios, né? O que nós vamos fazer para conseguir alguma coisa a mais, além de simplesmente um joinha a mais, um chamego, né? Um telefone de uma garota. O que mais você precisa disso, né? Eu acho que é bastante complicado essa questão A questão não, eu acho que é o seguinte, eu falo complicado também é uma maneira muito automática de falar. Tem que passar por isso. Graças a Deus que tem isso, né? Porque é o seguinte, é o que faz a diferença entre o pessoal que não passa pelo quadro e fica lá embaixo reclamando e a gente que vai lá, as pessoas que conseguem fazer uma coisa a mais, subir um degrau a mais, se diferenciam, se não ficar todo mundo igual, né? E posso até complementar, assim, nem querendo entrar no mérito da questão, porque eu sou um pouco por fora, mas esse não que você recebeu pro Artist Alley pode ser muito importante pra você, porque ano que vem você vai dar o dobro do seu melhor pra estar ali mesmo, sabe? Pra ser aceito. Pra ter então mérito. pode ser importante. Pra ter merecimento, né? Quando eu conheci o Bob Shill, ele tava falando justamente sobre que eles têm um esquema de residência do Schoolism lá no Canadá, né? Que eles pegam, acho que uns 15 artistas, eles ficam nas férias lá com eles, na casa deles. E aí eles falaram o seguinte, né? Pra quem se inscrever, se você não foi aceito, não entenda isso como um não. Entenda isso como um não agora. Sabe? Perfeito. Esse não agora é importante. Vai ter ano que vem, sabe? Vai ter no outro. Tudo não tem seu tem tempo, só né? isso também. É importante pensar nisso, assim, se adapte. Aprenda a receber não, cara. Isso é a coisa mais importante, né? Aprenda a levar o não na cara.
né? Não acho, né? Quer já dar um não aqui. Eu acabei de fazer um diálogo do meu quadrinho, né? Que a menina colecionava não ao longo da vida, né? Que ótimo. Ah, que bacana. Eu quero ler. Ela tem que ganhar esses nãos, né? A gente recebeu não, né? Graças a esse não do meu pai, os nãos dos patrões, dos clientes que me deram, que a gente né? Que a gente fica desse jeito, né? Senão a gente fica muito mimado. A gente fica muito mimado. Exato. Total. Esse lance do mimado é perfeito, né? Realmente, assim, você precisa de nãos pra colocar o termômetro no lugar, ajustar a bússola, né? Eu acho que isso é importante, cara. Isso é muito importante. Mas já doeu muito receber não, Hiro? Você já recebeu muito não? Nossa, quem fala que não também tá mentindo, né, cara? Não de todos os nãos são difíceis, né? E faz parte, né, do nosso ego querer esse não, né? Eu já recebi não de todas as coisas. Uma das coisas que acontece muito é que você tende a esquecer esse não quando você consegue um sim. Aí eu falo, tá vendo, seu filho da puta? Você me deu um não? Ó, vou jogar na tua cara. Não preciso do seu não. E não, você tem que pegar esse não e botar ele num cantinho lá e falar, olha, esse não me ensinou tal coisa. Senão você vai repetir o mesmo erro com várias pessoas, né? Você vai pegar esse não que você levou, por exemplo, com um empregador, com um cliente, por que você levou um não, né? Simplesmente você fala, não, recebi um não e ela fala, o cara é desgraçado, o cara falou não pra mim, eu não mereço, né? Não, por que eu levei esse não? Quando você questiona esses motivos, você fica mais escolado, vamos dizer assim, né? Doeu muito, cara, teve vezes que você, dependendo da idade, você fica chorando feito uma garota atropelada durante dias, né? Cara, e até agora, quando eu tô com 50 anos, se eu recebo um não de vez em quando, frustra. Cara, eu acho que assim, se você não se frustra quando recebe um não, você não é humano. Eu aposto que até o Dalai Lama, quando recebe um não, ele fala, tá bom. Ele dá uma fungada de meio segundo. Exato. Falei assim, é a impermanência da vida, tudo bem. Eu acho que vai muito das nossas expectativas também. Eu acho que se você for com a expectativa de que você já tem ou não, é mais fácil. Sabe, eu vejo, por exemplo, pessoas que se candidatam pra vaga, meio que assim, isso não vai dar certo. Até parece que a Disney vai me aceitar, né? Só joga ali. Exato. Aí você fala, não, você já tá dando risada, porque você fez pela, entre aspas, pela zoeira. Aí daqui a pouco liga um cara da Disney, você quer fazer uma entrevista, né? Você, opa, olha aqui, né? Onde é que foi? Nossa, sério que aconteceu isso? Você fica surpreso. Aí, ó, história da minha vida, Henrique. É isso aí que eu gosto, cara. Expectativa zero na vida, Marco? Uma expectativa negativa. -2. Vou sair de casa hoje pro trabalho, eu vou ser atropelado. -2. Porque se você tiver o 0, que é o que provavelmente vai acontecer, você já ganhou 2, mano. Verdade. Então o Marco é -5, porque ele fala, não, hoje eu vou sair, vai estar chovendo, vai estar triste, vou ser esfaqueado. Hoje eu vou ser atropelado. É com essa cabeça que eu saí de casa. Não, eu tô brincando. Hoje eu vou ser processado, né, cara? Não é tanto assim, não. O dia que você chega em casa e consegue dormir sem arranhão, você venceu na vida, né? Então, hoje eu tô... Exatamente. Que legal, não foi esfaqueado assim, hoje. Mas é brincadeira, mas olha só, quando eu voltei lá da UTI, cara, é mais ou menos isso. Eu falei, cara, eu tô aqui de novo. Quando eu sentei no meu computador de novo, eu liguei meu computador, eu fiquei acho que 7 dias no UTI, né? Quando eu voltei no computador, eu liguei as coisas, eu tava sentindo normal, eu falei, caralho, eu tô ligando aqui de novo meu computador. Caramba, o Photoshop tá aqui. Nossa, o CS tá pago. Mas, vou te fazer uma pergunta bem interessante. Fala. O que mudou na sua vida depois do infarto? Muita coisa. Mudou... Primeiro que eu... Vou falar uma coisa bem... Primeiro que eu não tenho mais medo de morrer. Olha aí, caramba. Interessante. Não, interessante porque foi um processo... Eu praticamente... Eu só não vi o filminho na frente dos olhos, né? Mas eu vi o famoso portal branco, eu acho, mas acho que era o monitor da UTI, né? Foi muito tranquilo o processo, tanto que uma hora que eu tava dormindo, eu perguntei pro médico, é normal sentir muito sono? O médico falou, não é normal, a gente tem que correr. E eu comecei a sentir muito sono, né, na mesa de operação, e aí eu comecei a ver tudo muito pequenininho, né? Como se a lente do cristalino começasse a mudar, né? Nossa, tá tudo muito pequeno. Eu falei assim, puta, se morrer é isso, cara, vamos lá, é só dormir, né?
Simbora. Simbora. Caramba. Bom, de qualquer forma, isso é uma coisa que hoje eu não tenho tanto medo de morrer, mas assim, mas eu preservo muito esse tempo extra que foi me dado. Eu gostaria de ter tido muito mais disciplina, ainda tô tentando mudar muita coisa na minha vida em termos de horário. Horário eu cortei muita coisa, eu tô tendo uma vida mais regrada em termos de estresse. Porque o que matou não foi alimentação, o que matou foi estresse. Então, isso foi fundamental. Parece que não, né, cara? Mas assim, eu tinha 10 projetos, 10 problemas, então assim, eu cortei todos eles, né? Foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que, tipo assim, eu era controlado por esses projetos, né? Que eram projetos terceiros, projetos de grandes empresas, cara. E assim, é aquela coisa do apego, né? Falar assim, ai meu Deus do céu, mas se eu não fizer isso, vai dar problema. Cara, vai dar problemas mesmo se você fizer. Agora eu vi que se eu continuasse com isso, ia manter o mesmo ritmo de dormir de madrugada, não ter uma vida normal, de ter... Aí eu cortei. Então acontece o quê? Hoje eu tô pensando muito mais simples, e não é de uma forma mais esotérica. Simples significa, olha, é isso que a gente precisa para se manter, é isso que eu preciso para ficar em evidência no mercado, então nós vamos trabalhar só com isso. Por quê? Eu tô indo agora num caminho de descida, não um caminho de subida. Como eu falei, eu não preciso mais conquistar nada, eu só preciso agora reconhecer o que eu já fiz e aproveitar esses anos que me deram. Então, todo ano é um exercício de falar, cara, não precisa ser desse jeito, vamos lá mais com calma, vamos lá fazer tal coisa, vai lá, tira a moça daqui de casa, vai fazer aquela coisa lá na fazenda que hoje pode. Então isso mudou, parece coisa de filme, parece coisa de esotérico, mas funciona muito. Pelo menos é o que tá dando pra mim. Então assim, eu não tenho grandes conquistas mais pra atingir. Eu quero fazer meu quadrinho, fazer minhas aulas e acabou. Por que isso né? não é uma grande conquista? Porque quando as grandes conquistas, quando a gente tava falando antes de ter um infarto, era sempre, meu Deus do céu, né? Preciso mudar meu portfólio, eu preciso pegar tal cliente, eu preciso conquistar tal conta, sabe? Era uma mentalidade que eu tinha desde direção de arte. Quando você é publicitário, você tem uma mente de batalha, de conquista, de conta muito forte, né? E pra mim, eu via as coisas como contas, né? Eu tenho a conta do Pão de Açúcar, do McDonald's, eu tenho a conta da Nestlé, eu tenho a conta da Vivo, eu tenho... Cara, isso vai te mexendo com o teu ego de maneira muito ruim. E outra, você fica muito focado, dependendo de trabalho de terceiro, ou seja, você depende de uma grande empresa pra você fazer o nome. Quando eu percebi isso, eu falei, cara, Hiro, você é mais do que a Sony Bandeja, você é mais do que o trabalho do Pão de Açúcar, você é mais do que a Vivo, você é mais do que a Claro, né? Do que a Nestlé. Cara, você tem que fazer as coisas com o teu nome, né? Você já tem um nome. Você vai lá, cara, não dependa deles. Vai lá e consegue uma coisa sendo o Hiro Kawahara. Você não vai conseguir fazer um trabalho igual da Sony de novo, porque a Sony Bandeja são 14 milhões por edição. Pode esquecer que você não vai ter outro trabalho igual. Pode esquecer. Você e mais ninguém. Então, quando eu vi que isso, na verdade, era uma meta que não podia ser mais alcançada, eu falei, desiste, vai fazendo as coisas menores, vai fazendo isso. Você ficou mais tranquilo. Muito mais tranquilo de dar esse caminho agora, que é o caminho autoral. Né? Eu tô focado 100% agora em autoral. E pra mim, mesmo se esse autoral ele traga menos dinheiro, menos projeção, eu sei que isso é natural. É só uma criança pensaria de tipo, eu vou fazer autoral, vou ter meu nome, então eu preciso ter a mesma projeção quando tinha o trabalho comercial. Não. A não ser que eu tenha um blog ou um canal no YouTube com 2 milhões de visitantes. Cara, mas essa é a mesma loucura. Eu falei, se eu entrar nessa de crescer o cara mais visitado do YouTube, cara, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Eu acredito muito eu confio muito no meu talento, no meu taco. Eu acredito que naturalmente eu atraio o número de pessoas correto para me manter. Então, sendo o que eu sou, postando as coisas que eu posto, fazendo as coisas que eu faço, dando as aulas que eu dou, eu já tenho uma projeção muito grande. Eu tenho, acho que 12 mil, 16 mil no Instagram, 20 mil numa conta do Facebook, mais 8 mil em outra. Cara, não preciso mais do que isso para me manter, né? Gostaria, preciso. Agora no Catarse tô precisando. A Catarse tá baixo, tô lá pagando anúncio. Mas eu acho que você assumir, querer ser o maior ou uma meta muito grande, significa consequências. E pro infartado isso não é bom. O infarto me botou na prática essa coisa de você pensar simples, né? Então, Hiro, me responde uma coisa. O que é felicidade pra você hoje? Eu sei que é uma pergunta muito profunda, mas assim... Hiro Kawahara, o que é a vida? A vida é o... A bujona. É 42. Eu acho que a felicidade não existe. Essa é uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás. Felicidade não existe. Não a felicidade como a gente conhece, né? Aliás, essa busca da felicidade é uma merda, né? Porque você pode ser muito infeliz buscando felicidade. Aliás, é o que acontece mais, né? Eu preciso ser feliz com meu namorado, eu preciso ser feliz com dinheiro, eu preciso ser feliz... Nossa, vai só se ferrar buscando isso, né? Eu acredito muito que tem momentos felizes na sua vida e você só tem que dar valor para esses momentos felizes.
Porque você vai ter momentos infelizes da mesma proporção. Então, felicidade, acho que é você entender que vai ter essas duas coisas e você poder passar por isso, né? De maneira tranquila. Porque, cara, deve ser uma merda você viver só pensando em coisas felizes e ser bom em tudo. Aí você lá chega lá, meu Deus do céu, o cara tem um alfinete maior do que o meu, né? Sabe aquele filme do Christian Bale, né? O assassino americano, psicopata americano? Que o cara mata outro porque eu tenho um cartão de visita melhor do que o dele. Fica você se vira uma paranoia quase, né? É uma paranoia, né? Se você não tomar cuidado, você vira uma paranoia, né? Então, eu gosto muito desse conceito de que o que mais importa é ser... felicidade e equilíbrio mental, cara. Se você tem equilíbrio emocional e mental, já é uma grande conquista. Eu acho que se você consegue passar uma perda muito grande, que pode ser uma perda pessoal, uma morte de uma pessoa, a perda de um grande trabalho, um grande problema acontecendo na sua vida, e você ter equilíbrio para você passar por isso, cara, eu não preciso de mais nada. Eu posso trabalhar dentro de uma grande empresa, no meu estúdio, debaixo de uma ponte. Se eu tiver esse equilíbrio, cara, o processo mental vai ser o mesmo, cara. Então eu quero mais isso do que ser milhões. Quer dizer, quero ser milhões também, mas mas o fundamental é ter esse dinheiro como esse equilíbrio mental. E eu não tenho ele totalmente como eu queria. Tem hora que eu me infantilizo muito, muito. Principalmente quando tem questões relacionadas a questões mais passadas, psicológicas, mas eu entendo. Então, assim, felicidade para mim é manter o centro. Não importa em que situação, né? E também mesmo na situação que você fala não dá mais, né? Você saber que você é humano e você quebra, você cai, mas levanta-se, né? Então eu acho que essas dicas, né, de o que é felicidade, como buscar a felicidade, como dar certo, eu falei, puta, já começa na formulação da questão. É muito pegadinha, né? É muito, cara, porque eu posso ter nascido com síndrome de Down, cara, só o fato de eu conseguir ler um livro já é uma conquista, né, cara? Né? O fato de eu ter nascido, por exemplo, num ambiente difícil, só o fato de eu ter conseguido fazer uma faculdade já é uma conquista. Eu posso ter nascido numa família rica e só o fato de eu conseguir olhar para o mendigo já é uma conquista, né? Eu tenho uma aluna, ela tem artrose nos dedos. E ela não desiste, ela não desiste de aprender a desenhar. De treinar o desenho. Ela tem artrose nos dedos, não é esperar a articulação do Glen Keane, né, cara? Mas ela não desiste, por mais que falam mal do desenho dela, ela vai lá e faz. Cara, eu queria ter tua perseverança, cara, né? Porque ela não cai, né? Não cai Ou seja, que é qualidade para muitos, que é meu desenho, vai comparar com o dela, vou achar muita coisa, né, uma qualidade inferior. Mas não, cara, o desenho dela tem muito mais qualidade que o meu, que foi feito com muito mais conquista, mesmo sendo, assim, com uma qualidade, entre aspas, né, uma impressão menor do que a minha. Eu acho que felicidade é momento, cara. Hoje você tá feliz, amanhã não, né, e tem que ser vivendo esse momento, senão vai ser difícil, né. Olha aí, cara, acho que eu vou ali pular da ponte, eu já volto, galera, rapidão. Cara, que se depois disso você quer pular da ponte, você não entendeu nada. Vai pra solução mais fácil, né? É muito fácil pular da ponte. Batalhar que é bom, você não vai fazer, né? Olha, toma essa, então. Aí o cara, mas nem pular da ponte eu posso, caralho. Nem isso, Ai. Eu tive uma conversa muito interessante com um amigo psicólogo meu, justamente sobre isso, né? Que a gente tava num grupo, acho que eu testei isso em outro podcast, da Mika, é bem recente. Sobre se dinheiro traz felicidade e tudo mais, né? E ele comentou que felicidade, as pessoas confundem muito felicidade com alegria. Ele diz que, do ponto de vista psicológico, das coisas que ele estuda, felicidade é um estado de espírito. Né? Então, pode ser que você esteja triste, mas você é uma pessoa feliz. Porque aconteceu algo triste, mas, né? E o que a gente sente nesses momentos são a alegria, né? Alegria que são os momentos, mas felicidade é um estado. Que a gente está ou não está. Mas varia, com certeza, mas... Eu acho que a felicidade existe, eu discordo de você nesse ponto. Eu acho que você pode estar triste e ser feliz ao mesmo tempo. Aí você vira melancólico. Melancolia é o nome que antigamente usavam pra depressão, né? Era uma doença mesmo, tipo, as pessoas estão com melancolia. Teve até a história de um rei, é muito interessante essa história. O rei, ele tava com melancolia, né? Ele estava diagnosticado com melancolia. E pra você... Cara... ser curado da melancolia, você precisava vestir a roupa da pessoa mais feliz do reino. Né? E aí foi os guardas lá, raparam a cidade achando o cara mais feliz do reino. Você é feliz? Ele chegava e perguntava, você é feliz? Era essa a pergunta que os guardas faziam. Você tá contente? Você tá feliz? O pessoal, não, minha vida tá uma merda, eu tô com... Me dá sua roupa. Meu braço caiu. E aí ele procurou a cidade inteira, não achou, até que ele chegou no topo de uma montanha, onde tinha o cara que cuidava das ovelhas. E perguntou...
você é feliz? Ele falou, sim, não te falta nada. Ele, não me falta nada. Então, por favor, eu preciso da sua camisa que a gente precisa levar pro rei. E ele falou, eu não tenho uma camisa. Caramba. E eu achei isso fantástico, cara, porque quando a gente não procura por nada, a gente, de certa maneira, está satisfeito. O nosso grande struggle, né, o nosso grande sofrimento é que a gente está sempre buscando por mais. Nunca satisfeito com o hoje. Sempre buscando por mais. Hoje nunca é o suficiente. E no dia que for, vai deixar de ser. Exato. Porque você vai pensar no próximo passo. Sempre. Quando você come, né? Quando você come um brigadeiro, você vai querer o segundo. Você come primeiro pensando no segundo, né? Você almoça pensando na janta. Puta, é mesmo, cara. Eu conheço muita gente assim. Na verdade, a busca não faz mais sentido quando você fala isso, né? Eu vejo quando as pessoas têm esse tipo de comportamento, né? E na verdade, a grande maioria, inclusive eu, é que a busca não faz sentido. De novo, por que você está buscando isso? Por que você quer ser feliz, né? Aí você pergunta, por que eu quero ser feliz? Porque isso aí é a resposta, porque eu queria ser feliz, né? Não existe resposta para ser feliz. Ser feliz é a resposta. Não é. Sim, é uma resposta por si só. Tudo que você perguntar pra alguém, você fica falando por quê? Eventualmente vai, porque eu quero ser feliz. Exato. E essa é a resposta por si só, você não tem como encontrar resposta pra isso. Porque eu acho que entra no conceito de eudaimonia, que é você se sintoniza com o universo. É como se o fluxo do universo passasse por você. Olha que coisa bonita. O Niro tá tipo... Pior que acredito um pouco nisso, né? Porque assim, você faz parte de uma coisa única, assim. Você não é isolado. Então quando você é tipo... Você pensa que você... não, eu sou o Hiro, eu sou diferente, eu sou o rei, eu mereço. Você não participa desse fluxo. As pessoas do seu lado não são fazem pro seu fluxo. Porque você é o diferentão, né? Você é o merecedor. Por algum motivo você nasceu tem esse tipo de tratamento divino, kármico, que seja lá, né, cara? Eu acho que o problema é você aceitar que você faz parte de um processo que seja no tempo, ou seja, nada, meu querido, você tá dentro do mesmo tempo que o nosso, no mesmo espaço, né? Então você vai morrer no mesmo período que todo mundo aqui, né? Por mais que você chegue, tudo bem, mas você daqui a 20, 30 anos vai morrer, vai virar pó, igual todo mundo. Daqui a 50 anos poucas pessoas vão te lembrar, daqui a 100 anos ninguém vai te lembrar, daqui a 200 anos você vai ficar praticamente extinto a tua memória, né? Então, você pensar desse jeito, né? Você é um merdinha. Merdinho cósmico, né? Você é um merdinha cósmico, né? Em termos de tempo, olha só, imagina uma pessoa que nasceu em 1500. Cara. Né? Não existe mais registro do nome dessa pessoa. Essa pessoa foi totalmente extinta. Que é o que tem que ser feito. A memória dessa pessoa foi extinta. Você não vai virar nem memória daqui a 300 anos. Quando você pensa desse jeito, é mais fácil de entender a impermanência das coisas. Né? Meus desenhos vão sumir daqui a 300 anos, né? Minha filha ainda vai poder lucrar alguma coisa com meus desenhos daqui a 50, mas 300 anos ninguém mais vai, né? Eu acho que, sei lá, essa coisa da impermanência que você tá falando, quando a gente fala de melhorar a nossa carreira, nosso trabalho, não adianta você também pensar em 50 anos, 30 anos, né? Falar, eu quero ser melhor desenhista, quero trabalhar na Disney daqui amanhã. Não adianta, cara. Amanhã acontece uma merda. Então você tem que trabalhar pra ser hoje o melhor. Se hoje não tá dando pra ser o melhor, então você tem que trabalhar hoje o que dá pra ser melhor hoje, no dia de hoje. Amanhã vai ser melhor do que ontem, né? E assim vai. Porque senão, cara, essa coisa de você projetar, sabe essa coisa da ansiedade que você tá falando? É muito isso. Você chega lá e fala assim, eu quero ser um desenhista fudido, eu quero trabalhar com Cons, eu quero trabalhar na Pixar, eu quero desenhar igual o Glen Keane, e o cara desenha igual o Pinóquio, sabe? Aí o cara só fica vendo só o resultado. Eu falei, e o processo, meu amiguinho? Cadê o processo? Não tem, o cara não presta atenção no processo, que é o dia de hoje, como é que ele desenha, os erros, não apaga. É verdade. O caminho, né? É o famoso, já falei isso na Iconic, né? O pensamento taoísta, né? O homem comum vê o pico da montanha e o homem superior, o homem sábio, ele vê o caminho até o pico. E se chega no pico ou não importa, que a travessia foi mais divertida, né? Foi mais rica. Eu adoro quando no podcast tem dois estoicos. Eu gosto. Dois anões. Ai, Hiro. Ô, Hiro, conta um pouquinho pra gente do seu Catarse, por favor, estou curioso. O Catarse. Então eu tô fazendo agora uma campanha do meu terceiro quadrinho, né? Chamado Bestiário Particular de Parsifal, né? E tá agora no ar no www.catarse.me/Parsifal. Parsifal com Z, né? Então, é o terceiro quadrinho que eu tô fazendo, ele é bem diferente dos outros dois, porque o quadrinho é uma questão de amadurecimento. Eu acredito, eu não tô, assim...
de novo, né, meu caminho é diferente dos outros, tá? Eu não tô na mesma pegada dos quadrinistas, né, independentes, né, que a gente conhece, o Gabriel Bá, Fábio Moon, Gustavo Borges, né, Felipe Nunes, porque eles estão, esse pessoal, assim, eles têm muita experiência, muito mais do que a minha pra fazer quadrinhos, né? E pra mim, fazer quadrinhos é uma experiência. Então, cada quadrinho que eu faço, eu não ligo muito se ele tá bom ou ruim. Eu só o fato de conseguir terminar um deles e conseguir ver efeito e analisar os erros já é muita coisa, né? Então, esse quadrinho... Você tá subindo a montanha, né? Tô subindo a montanha, eu tô me divertindo muito com isso. Então, eu venho falar, mas não gostei do seu quadrinho, eu adorei seu quadrinho. Eu vou ser sincero, isso não me influencia muito no processo do próximo quadrinho, porque pra mim, ele é como se fosse um laboratório, né? Cada quadrinho que eu tô fazendo é um laboratório. E eu já percebi pra mim que, particularmente, cada quadrinho tem uma etapa da minha vida muito forte. Então, no caso do Maravilhoso, eu era adolescente, né? Fiz um quadrinho da minha adolescência, de um personagem totalmente disfuncional, né? Cheio de palavrão. E Ioia eu fiz um quadrinho com muita raiva no final, né? Porque quando eu sofri um infarto, eu tive que acabar as páginas do quadrinho, né? Que a página é uma história de terror, no final das contas, né? E eu meio que tava com raiva de ser... Sabe quando você tem um título na ilustração? Olha, ele é o Hiro das toalhinhas de bandeja. Olha, é o Hiro das coisas fofinhas. Olha, ele é o Hiro, né? O bonachão. De uma forma, eu acho que eu queria quebrar um pouco dessa coisa e falar, quer saber? Eu vou fazer uma história de terror com mulher pelada, né? E eu fiz, né? E assim, eu gostei muito do resultado, muito. Eu achei que tem muita coisa pra mudar. Eu mudaria o final. Mas, cara, eu curti muito o final. E esse agora, o Catarse que tá no ar, ele é totalmente diferente. Ele é a história bem mais delicada de uma garota que a mãe teve uma profecia, foi numa cartomante e falou, tua filha vai ter uma vida muito difícil, e a mãe decide levar a filha na floresta, então ela cria a filha escondida na floresta para que ela não tenha uma vida difícil, que a gente tá falando agora, né? E é uma coisa toda errada, porque a mãe basicamente transformou a filha numa grande ingênua, que é a história do Parsifal, o cavaleiro que encontrou o Santo Graal. O Parsifal, na verdade, toda a história do Parsifal é focada na ingenuidade e na força dele, né? Só que ela é o contrário, né? Ela virou uma pessoa ingênua, a mãe dela vai embora, né? Na floresta ela morre e ela fica sozinha. Então ela cria amigos imaginários para suprir a carência. Esses amigos imaginários vão cuidando dela, vão criando consciência também e vão tentando proteger e cuidar dela da melhor maneira possível, porque como vem do inconsciente dela, você também não tem conhecimento para cuidar dela, você só vai aumentando a fertilidade dela. De qualquer forma, os amigos imaginários ficam acompanhando ela até a vida adulta. Ela fica na floresta até os 20 e poucos anos, coisa que o amigo imaginário não poderia fazer, e ela vai pra cidade pra ter o filho, porque ela fica grávida, né? E quando ela vai pra cidade, ela não volta mais. E lá que acontece toda a ladeira abaixo da vida dela, porque ela dá tudo errado, ela não foi preparada pra viver na vida na cidade. Ela usava tampinhas como moeda, pra ter uma ideia, né? Ela não conseguiu construir uma vida, e aí no momento mais difícil da vida dela, quando a filha dela tem uma doença incurável, ela não conseguiu ter amigos, não conseguiu ter bens, não tem mais dinheiro, ela traz a filha dela pra floresta de novo pra pedir ajuda pros amigos imaginários esquecidos dela. Essa é a história. Caramba. É bem lúdico, então, né? Eu não sei se é lúdico a palavra certa, cara. É muito do que a gente tá falando, dessa coisa da gente não enfrentar dificuldade. Então ela passou uma vida inteira sem querer enfrentar dificuldade e de repente tudo veio de uma vez só. E ao mesmo tempo, a maior ferramenta dela foi a criatividade dela. Então ela chegou a criar amigos de verdade, né? Imaginário, mas pra ela era de verdade. Então ela vai usar a única ferramenta que ela teve foi de criar esses animais, essas criaturas, só que tá na floresta. Então vai ter esse embate lá no final das contas. Como é que esses amigos vão ajudar ela e se vai poder ajudar ela, né? Demais, tem muito a ver com psicologia, porque tem a ver com a fábula, né, o arquétipo do Parsifal, né, na psicologia, e o arquétipo do Poeres Eternos, que é o complexo de Peter Pan, do cara que não quer crescer, né? E tem muito cara, eu me sinto muito essa menina, me senti muito essa menina durante muito tempo, o cara que não cresceu, o cara que viveu no mundo da fantasia, o cara que não soube lidar com problema, né? Então essa menina representa a minha vida aos 20 até os 30 anos, mais ou menos. Interessante, cara. Estou ansioso pra ler. É legal, até o clima do desenho é legal. Não sei se vocês viram, não tem contorno, é só massa de cor, né? Pra dar uma coisa mais. Aí sim, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais de fantasia, né? Que a proposta minha agora é desenhar uma coisa mais delicada, um instinto materno, né? Botar essa coisa da mãe, né? Botei uma mulher de 40 anos como personagem principal, né? De novo, é uma questão de experimento muito boa pra mim, né? É enriquecedor poder ter essa liberdade de fazer, não pedir permissão pras pessoas, que a gente tá falando, né? Sim. Posso fazer? Um dia ousar te pedir permissão, amiguinho, ó. Eu sofri um infarto, meu amigo. Você pode falar o que você quiser de mim agora. Mas o pior que eu falei isso. Umas pessoas criticaram o final do Ioia, né? Que eu tinha feito. Eu falei, nego, eu não tinha que dar explicação pra ninguém. Eu tinha acabado de voltar da UTI, né?
Era pra ser uma maca. Podia ter sido uma Obras Inacabadas de Hiro Kawahara. Ioia. Eu botei no final e eu tava querendo botar aquela raiva, né? Eu tava com muita raiva quando botei, né? Só que eu não sabia. Aí botei lá, quer saber? Fiz mulher pelada assim, botei um monstro, né? Botei sangue, botei tripa. Vai ter continuação sim, porque eu acho que ainda assim é uma história que vale a pena. Eu tava soltando a minha sombra nessa história. Agora não, essa aqui do bestiário é mais delicada, é uma história de cuidados, né? Então, vai lá e ajuda, a gente tá precisando. Eu acabei de colaborar aqui. Olha aí, ao vivo! Nossa, ao vivo. Eu tava quietinho que eu tava digitando o número de cartão de crédito. Olha, que legal. Deixa eu ver se você entrou pra confirmar. Pode confirmar. Nossa, é a coisa mais mercenária que tem, né? O cara se vende com uma história e chega lá, cadê seu dinheiro? Me dá seu cartão de crédito, né? Vai. A história é linda, viu, gente? Qual que é o seu número mesmo? A gente podia fazer o seguinte, Henrique, a gente podia montar a igreja, tipo, cientologia, só que dos artistas, né, cara? Atinja sua plenitude espiritual através da arte e do seu saber, do seu eu. A gente quase não falou de desenho aqui, só falamos só de Cara, mas é sempre assim, Hiro. Sabe qual que é o subtítulo do nosso podcast? Não. Artistas recebendo artistas falando sobre coisas nada artísticas. Ah, que legal. A gente mais fala sobre a vida aqui do que sobre arte, né? Tipo, de desenho. Ah, cara, mas assim, quer saber? Desenhar agora não é coisa de autoajuda, cara, mas tudo que você aplica no desenho, você pode aplicar na tua vida e vice-versa, né? Então tudo que a gente falou aqui se aplica ao desenho, totalmente. Sem dúvida. Né? Totalmente. E a gente não é só o desenho, a gente é tanta coisa junto, né, cara? Pô, nós somos humanos, né? Oh, yeah. Aí é complicado, né? Nossa. A existência é pequena, então desenhe muito nessa nossa existência menor, né? Porque é o que precisa, né? Se você não conseguir atingir uma satisfação pessoal pelo menos uma vez na vida, aí sim a vida é uma merda, né, cara? Aí sim é uma infelicidade muito grande. Nem que você desenhe uma rolha, desenhe a melhor rolha da sua vida, cara. A melhor rolha. Talvez não a rolha, mas... Olha, eu vou te contar um case, eu vou falar porque ela não escuta essas coisas, né? Eu vou te contar a história só pra finalizar, um case bem legal. Eu tenho uma aluna totalmente fora do nosso padrão que a gente considera como normal, né? De como a ansiedade, ela influencia no processo do desenho. Eu tenho uma aluna que ela é consultora de luxo, não vou falar o nome dela aqui, mas é um padrão de aluno totalmente diferente do que eu imaginava. Então o que ela faz? Ela só trabalha com altas quantias, ela faz consultoria ela é personal shopper, se não me engano, ela faz consultoria de luxo, né? Ela fala de marcas para uma pessoa que acabou de ter dinheiro, não sabe o que comprar, não importa, ela trabalha com esse mercado de luxo, que é uma coisa que pra mim é inalcançável, é outro universo, né? É Cartier, é Louboutin, é Jimmy Choo, é coisa que não passa no nosso cartão de crédito nunca, sabe? E ela quer desenhar, ela quis aprender a desenhar, ela quer aprender a desenhar, ela é minha aluna. E eu perguntei por quê? Por que você quer aprender a desenhar? Eu falei, porque eu preciso. Eu falei, por que você precisa, né? Porque eu quero fazer o meu próximo livro vai ser sobre Cartier, sobre marcas, e eu quero ilustrar o livro, eu não quero depender de ilustrador, eu quero fazer o meu livro, porque eu já faço o texto, eu faço as fotos, né? Eu faço a diagramação e aprendi tudo isso. E eu vi o livro é bem diagramado, eu falei, só não sei fazer ilustração, e eu quero fazer a ilustração. Caramba. Bacana, mas você percebe que isso vai levar um tempo, né? Sim, não importa o tempo que eu leve, porque esse livro também não tem tanta pressa, mas eu quero aprender com você. Aí eu falei, tudo bem, nós vamos aprender. Só que ela não tem ansiedade nenhuma de aprender, ela não tem expectativa nenhuma do que ela, porque ela não sabe nada, ela nunca desenhou, nunca pegou num lápis pra trabalhar, ela só quer fazer. Cara, você acredita que ela é uma das melhores alunas que eu tenho? O que eu passo pra ela aprende na hora e aplica na hora, porque ela não questiona. Porque ela não tem, por exemplo, uma referência. Ela não tem uma referência de um artista famoso. Ela não tem um desejo de se tornar um animador. Ela não sabe o que é desenho animado. Ela não sabe quadrinhos. Ela não conhece o nome da ilustração. Então, pra ela é impressionante. Pela primeira vez peguei uma pessoa que é uma esponja, que é clean slate. Ela é uma tábula rasa. Não tem nenhuma referência de desenho nenhum. E graças a isso, pra ela não sofre em aprender a desenhar. Ela não sofre em atingir uma meta. Eu falei, essa meta é difícil. De tanta gente falar pros alunos que é difícil, demora. Pra ela, esse difícil, falar, tô cagando andando com esse difícil, vamos passando. Então pra você ver como a vida pode ser fácil, né? Os alunos que falam, meu Deus, eu não consigo desenhar uma mão, as mãos são difíceis, eu desenho grama na frente dos pés, que os pés são tão difíceis. Né? Você vê que na verdade desenhar é um estado mental, né? Aliás, aqui no curso que eu dou, inclusive eu vou fazer propaganda do meu curso, que ainda tá... Aliás, posso fazer propaganda do curso também? Claro, fica à vontade. Então, meu curso que eu dou aqui em São Paulo, né? Que as vagas ainda estão abertas, né? Vai aqui no meu perfil do Facebook, que tem
as inscrições, né? Você pode falar no cursodohiro@gmail.com, né? Vai estar tudo na descrição aqui do podcast. Ótimo. O meu curso trabalha muito com essa questão mais psicológica, essa coisa mais mental. O quanto você percebe o desenho, o quanto você é ansioso pelo resultado, né? E eu não dou estrutura, eu não dou fórmulas nem módulos, né? Muita gente acha, isso não funciona. Eu falei, puta, funciona pra caramba, cara, porque se você não sabe exatamente o que você quer e como tá o estado da sua cabeça, você não consegue desenhar nenhuma vara. Então aqui no curso a gente trabalha justamente isso, né? Essa questão da percepção do traço o quanto real percepção do traço você tem, não o quanto você quer, né? Mas o quanto você tem do seu desenho. Quando a pessoa para de projetar o que ela quer e começa a perceber o que ela tem, fica muito mais fácil dela desenhar o resto. Aí a gente pega o aluno a partir disso, né? Que interessante. Que legal. Esse é o desenho intuitivo. Desenho intuitivo, né? É um curso, agora que eu aprendi outra palavra, é um curso estoico. Estoico. Aqui a gente dá exercício de meditação passiva com desenho coreano. O cara tem que desenhar um desenho mega complexo, o cara muito devagar. Pra acalmar a mente. O cara vai lá, abaixa a velocidade mental, né? Tem a ver, né? Se o cara não tem tranquilidade mental, como o cara quer desenhar uma coisa complicada, né? Uau, é muito diferente mesmo. Muito. Da mesma forma, você tem que fazer uma animação com 1000 pessoinhas lá. Como é que você faz? Como é que você faz? Como é que você lava uma louça com a louça até o teto? Uma coisa de cada vez. Verdade. Um desenho de cada vez, um traço de cada vez. Quando essa mentalidade vai, você tem que praticar um estado de relaxamento mental, porque senão você vai se estrangular, né? Pronto, já fiz a propaganda aqui. Perfeito, Hiro, perfeito, cara.